Estamos ao vivo? Boa noite a todos, estamos ao vivo. Fala galera, maravilha. Pessoal, se alguém puder dar um retorno do som para mim, por gentileza. Está saindo legal, estão conseguindo me ouvir bem, estão vendo legal. Nicolas, fala Nick, beleza? Maravilha, estão ouvindo bem aí, né? Bem. Maravilha. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast Papo Faixa Preta. Quero desde já agradecer a todo mundo que vem acompanhando aí o nosso trabalho, vem acompanhando as nossas lives. É um orgulho muito grande ter chegado aqui nesse 10º episódio. Vamos receber o nosso convidado que já está aí, o grande Eros, e vamos bater um papo hoje sobre a esgrima. E recadinhos básicos, como sempre. Peço para todo mundo que ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube que se inscrevam. Todas as lives são subidas no nosso canal do YouTube imediatamente após a transmissão aqui no Instagram. Temos também o nosso canal no Spotify. Se inscrevam lá no nosso canal, sigam, todos os episódios estão lá também. Para você fazer seu cardio, poder estar ouvindo um conteúdo de qualidade, informativo, está lá o nosso canal no Spotify também. Agradeço também a Academia CTI, a mais tradicional academia de lutas de Indaiatuba, que vem nos apoiando desde o início desse projeto, está com a gente aí desde o 3º episódio e vem nos dando a maior força, a Academia CTI, aqui em Indaiatuba. E, dados os nossos recados, vamos chamar aqui o nosso convidado, professor Eros Lobo. Vamos lá. Aí, maravilha. Eros, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Quero saber se vocês me ouvem também. Opa, tá tranquilo aqui o som. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Ótimo. Maravilha. Tá tudo Tô certo. com a sensação que tem uma luz, eu tô com a sensação que tem uma luz de fundo minha que está atrapalhando, ou não? Tá dando um reflexo aí no fundo, de luz de fundo mesmo. Só vou ali apagar. Peraí. Já fica tranquilo. Tá. Pessoal, enquanto o Eros está indo ali, já aproveito para vocês também convidar vocês a seguirem a página dele. Sigam ele no Instagram, tem um conteúdo muito bacana sobre esgrima. Aí, maravilha. Prontinho, melhorou, né? Beleza. Eros Lobo, é um prazer revê-lo primeiramente, tá? Quero agradecer aí a sua presença, a sua disponibilidade em estar fazendo essa live, essa transmissão. Desde já, eu gosto de frisar para todos os convidados que estão vindo aqui fazer as transmissões comigo, que eu tô convidando a dedo as pessoas que eu estou chamando para esse projeto aqui. Porque ele é um projeto, antes de mais nada, de princípios. É um projeto que ele tem um intuito de trazer pessoas para praticar arte marcial, independente se a pessoa quer ser um atleta ou não. E quando eu falo arte marcial, muita gente pergunta, mas tal esporte é arte marcial, tal esporte não. Mas não é a arte marcial em si, é o estilo de vida que a gente leva. E aí entram as lutas, os esportes de combate, o fitness, a musculação, que são temas que têm uma ligação com a arte marcial, que foi o pilar principal desse projeto, né? E saiba que você foi uma das pessoas que eu pensei desde o começo, eu falei, tem que trazer alguém da esgrima, e não tinha outra pessoa aqui em Indaiatuba que eu pudesse pensar antes de você, né? Claro, pela importância de tudo que você vem trazendo aí para a nossa cidade em relação à esgrima. Conheci o seu trabalho há alguns anos lá no colégio ainda, né? A gente conseguiu fazer algumas apresentações foram 2 anos fazendo, né? Foi bem legal, foi bem bacana, um projeto que, assim, infelizmente veio a pandemia e acabou mudando os planos aí, mas estava tendo uma aceitação muito grande, mas foi dada a volta por cima e a esgrima continuou andando aqui na cidade, né? Isso é muito legal. E os 10 primeiros episódios desse projeto, eu fiz questão de ser 10 pessoas de Indaiatuba, daqui da cidade. E você está aí protagonizando o nosso 10º episódio. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar esse convite aí para a nossa live, tá? Se apresenta para o pessoal, por favor, que o protagonista é você, né? Não sou eu. Bom, antes de mais nada, obrigado aí, Rafael, né, pela oportunidade.
Eu sempre que recebo um convite dessa natureza, eu digo que o convite não é para mim, o convite é para a esgrima, o convite, o espaço é para a gente poder falar desse esporte tão fabuloso, tão magnífico, que aonde a gente consegue levar, ele acaba gerando encantamento nas pessoas. É um esporte que é pouco conhecido ainda, pouco disseminado no Brasil, né, de uma forma geral. É uma arte marcial, né, uma das artes marciais mais antigas, do ponto de vista das artes marciais ocidentais, por exemplo, talvez a mais antiga, né? E além de ser uma arte marcial, é um esporte assim que move praticantes de uma maneira as pessoas a se interessarem, a se cativarem, né? Então acho que vale muito a pena, como o Rafael lembrou, né? A gente fez alguns testes em escolas aqui em Indaiatuba, né? Foi assim que a gente começou a disseminar a esgrima por aqui, e aí depois a parceria fundamental foi com a prefeitura, né? Então a prefeitura entrou como nossa grande parceira aí do projeto. Não fosse as ações da prefeitura, da Secretaria de Esportes, a gente não teria conseguido fazer a esgrima decolar do jeito que já está decolando aqui em Indaiatuba, né? Então, para mim é uma honra poder estar aqui com você hoje, né, e com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, contar um pouquinho dessa história. E como que a esgrima entrou na sua vida, Eros? Fala pra gente. E, aliás, até vou fazer um apontamento aqui antes, tá? Me perdoe aí o corte. Mas a esgrima aqui em Indaiatuba vem tomando uma proporção muito grande, como você bem mesmo comentou, e não adianta, eu falo para todo mundo, e não falo puxando o saco, não. Indaiatuba é um ponto fora da curva em relação ao esporte, cara. Não existe quem faz igual. Eu rodei aí alguns estados na minha época de atleta, a gente eu sempre fui muito curioso, batia um papo com o pessoal, com as secretarias e tudo mais, para aprender um pouquinho, sempre tentando trazer um conhecimento além da competição, né? Cara, não adianta, é um ponto fora da curva, não achei nada que se compare a isso. Então foi uma sacada genial aí. E, desculpa, acabei cortando aí minha própria pergunta, né? Mas como que a esgrima chegou aí para você? Como que foi na sua vida que isso entrou? A esgrima, eu tive contato com ela pela primeira vez em 1996, né? Já tem do século passado já essa história na minha vida. Eu fui motivado pelas Olimpíadas, mas não pela esgrima num primeiro momento, né? Porque assistindo os Jogos de Atlanta, 96, eu me remotivei, né? Em 96 eu já estava com 20 anos, e eu me remotivei a fazer práticas esportivas, né? Eu tinha feito na infância, parei na época de adolescência, faculdade, e aí os Jogos de Atlanta me motivaram a ir atrás de atividade esportiva. Eu morava em São Paulo na época, e fui lá no Complexo Esportivo do Ibirapuera, com a ideia de... Eu sabia que tinha atividades esportivas lá, inclusive gratuitas, né? E aí, com a ideia de procurar pela natação. Eu falei, não, vou voltar a fazer... Eu já tinha feito natação, eu falei, vou voltar a fazer natação. E tô andando lá no Ibirapuera, procurando, né, onde é o lugar da natação, para obter informação, vi um cartaz colado lá, foto característica da esgrima, né? Aquela máscara, roupa e tal... Pratique esgrima aqui no Ibirapuera, se informe. Né? Eu falei, cara, eu não sabia que existia, né? Para mim, assim, foi uma surpresa descobrir que a esgrima existia no Brasil. Eu não tinha a menor noção, assim, né? A minha trajetória de formação pessoal, cultural, de família, nunca teve contato com isso. Então, para mim, foi uma grande novidade. E assim, era lá onde eu estava. Eu tenho que ir lá ver. E aí procurei, era uma sala da Federação Paulista de Esgrima, e fui lá, já me fascinei, entrei naquele lugar com aquelas máquinas, o pessoal fazendo combate, e eu falei, nossa, isso parece que é para mim. E aí me informei, e era um projeto social também da Federação Paulista de Esgrima, né? Então assim, tinha atletas que treinavam lá, do alto rendimento, e eles abriam também alguns horários, algumas vagas, né, para pessoas que quisessem conhecer, praticar e tudo mais. Fiz a minha inscrição na semana seguinte, comecei e estou até hoje. Então, parei por uns anos, né? Fiquei um tempo parado por conta de trajetória profissional e tudo mais, mas vem lá desde 1996 na minha vida essa história. E começou lá no Ibirapuera, então, São Paulo. Isso, a gente começou nesse projeto social, né? Que, aliás, foi o que me motivou agora, depois desse retorno da esgrima na minha vida, como projeto, né? Então, assim, hoje eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, ali no campus de Sorocaba, e a gente, dentro da universidade, a gente tem a chamada extensão universitária. Então eu falei, poxa,
a extensão permite a gente um leque muito variado de opções, de atividades que a gente pode fazer, na lógica de que quem está dentro da universidade, né, as pessoas, são a própria universidade. Então, aquilo que eu sei, né, independente de ser da minha área de conhecimento acadêmico, eu posso levar como extensão. E aí, como eu tinha a esgrima, eu falei, eu vou começar a articular, porque na nossa região não tem, né, eu sinto que tem um potencial para isso. E aí fui conversar com a Confederação Brasileira de Esgrima, recebi um apoio imediato da Confederação, falou, não, vamos articular, vamos fazer acontecer, ver o que precisa, vamos começar a descobrir. E aí comecei a conversar com prefeituras. Então eu fui aqui em Indaiatuba e em Sorocaba, né, como eu estou lá em Sorocaba, foi assim, para mim eram os dois polos que faziam mais sentido eu começar o diálogo, pela facilidade de onde eu estava, de articulação e tudo mais. E sempre com essa ideia de preferencialmente ser um projeto social. Então, assim, a minha ideia não era empreender com a esgrima, embora eu enxergue que tem um potencial muito grande para quem é da área de educação física, né, de pegar e ganhar dinheiro com isso também, mas a minha ideia era um formato similar àquele que me colocou na esgrima. Então, assim, um projeto mais com essa pegada social, né, com essa pegada inclusiva e, de preferência, voltado para as crianças. Não tenho nenhum problema dos adultos, né, eu comecei, como eu disse, já depois de adulto, mas eu acho que quem eu sinto que mais precisa de uma diversidade de atividades cada vez maior são as crianças, né? As crianças, elas, hoje em dia, estão muito presas num mundo que não se move, que não se mexe, né? Então, muito presa ao celular, à tela. E aí, quanto mais a gente oportuniza coisas diferentes, mais chance a gente tem de conquistar esse público. Então, eu falei, olha, a esgrima não vem para substituir nenhum esporte, mas certamente tem aquela criança que não gostou do vôlei, que não joga bem futebol, que não deu certo no judô, que não sabe jogar tênis, e de repente esse é o esporte dela. Então eu pensei assim, olha, vamos tentar fazer isso acontecer para trazer essa criançada para dentro da esgrima, e está dando certo. E com certeza está dando certo. Você falou uma coisa bacana aí, que a ideia principal não foi empreender dentro da esgrima, mas que existe um mercado para isso, né? Existe essa oportunidade. E talvez essa criança que esteja hoje entrando no projeto que vocês iniciaram aí, que tem toda a estrutura que estão fornecendo, seja a pessoa que vai empreender lá na frente também, né? Você, através do esporte, ensinando valores, tudo que a gente sabe que o esporte tem para oferecer para uma criança, né? Talvez desperte nela essa veia empreendedora aí, e no futuro passe ela a promover o esporte, né? Porque a gente vai envelhecendo e vai precisando que alguém fique no lugar, né? Talvez essas crianças que estão começando hoje, eu tiro por base aqui, eu não sei como é lá em Sorocaba, se vocês estão lá ativos ou não, na universidade, até depois quero que você fale um pouquinho sobre isso também pra gente, mas vamos dar um exemplo daqui da nossa cidade, né? Hoje é um projeto piloto que vem tomando uma proporção, sim, incrível. Eu vejo o pessoal falando muito bem, fico muito contente quando eu vejo isso. E essas crianças, em breve, aí vão ser adolescentes, adultos, e podem estar dando continuidade. Esse legado que fica faz com que o projeto se permaneça aí por muitos e muitos anos, até, enfim, não sabemos até quando, né? Mas queremos que para sempre. Tomara, a gente pensa isso. Tem tudo para perpetuar, né? Eu pego muito como exemplo, né? Eu gosto sempre de citar tem um técnico de esgrima no interior de São Paulo que é o Diego Dourado. O Diego Dourado, ele é ali da região fala como cidade grande, da região de Bauru, mas ele está em cidades menores ali na região de Bauru, e ele é educador físico, né? E enxergou o potencial da esgrima e começou a desenvolver lá na região dele, e hoje é assim, uma das maiores potências da esgrima do estado de São Paulo, né, a partir de um projeto criado de academia de esgrima. Então, assim, uma coisa que não tinha na região, numa região que não tinha, vamos dizer assim, a menor predisposição inicial, né? Que esporte você pensa em implantar lá no meião do interior de São Paulo? A esgrima não vai ser o primeiro que você vai pensar. Então ele foi lá, desbravou e deu muito certo. Hoje ele tem atletas ganhando medalha em competição nacional, internacional, né? Então é um projeto aí que deve ter os seus 10, 15 anos, já despontando até no competitivo, inclusive. E eu enxergo que na nossa região tem até mais potencial, não por ser uma região melhor, não é isso, mas assim, se você pegar só o volume de população que a gente tem, né, nas nossas cidades aqui, Indaiatuba, Campinas, Itu, Sorocaba, a gente tem uma condição muito grande, né, numa região que a gente sabe que tem uma média de poder aquisitivo, socioeconômico,
bem privilegiada no sentido de ter pessoas aí que podem, enfim, né, contratar uma academia privada e tudo mais. Então, eu enxergo que tem tudo para crescer nesse sentido, né? Sempre que nos dão a oportunidade de falar da esgrima, por exemplo, em cursos de educação física, a Unimax aqui de Indaiatuba, sempre, todo ano a gente é convidado para ir lá, né, inclusive o professor Guilherme Bergamo sempre nos convida para ir lá fazer uma demonstração da esgrima, né? E uma das coisas que eu mais bato com os futuros educadores físicos, né? Olha, é mercado, né? Tem chance para você empreender nessa área. Como você falou, né, Rafael, essa criançada de hoje são os professores de amanhã, né? São os empresários de amanhã. Então, a gente sempre tem que olhar isso, né? Acho que a visão de futuro ela sempre tem que ir para 10 anos ou mais. Eu tenho que pensar assim, lá na frente, né? Porque lá na frente vão ter educadores físicos também, que vão estar cuidando, e as pessoas vão continuar tendo necessidade de se mexer, de fazer atividade esportiva, né? De se movimentar cada vez mais. Então, como eu falei, a esgrima ela tem um espacinho a ser conquistado sempre aí, né? Eu sempre recomendo para todo mundo, vai lá e experimenta, né? Pode ser que você não goste, tudo bem, né? Tem gente que foi lá e tentou jogar futebol e não deu certo, mas tem gente que foi lá e tentou jogar futebol e virou o Romário, virou o Neymar, Exato. né? Então a gente nunca sabe, né? Se a gente não experimenta, se aquilo é para nossa vida ou não. E aí a esgrima ela é uma das que a gente menos tem oportunidade de conhecer, né? Então o projeto tem também esse objetivo, sabe, de oferecer diversidade para as pessoas. E dizem, né, vou falar como um leigo agora, tá? Me corrija em todas as questões que você achar necessário, tá bom, Eros? Fique à vontade mesmo. Tranquilo, claro, claro. A gente sempre ouve falar assim, mas a esgrima é um esporte muito caro, a esgrima é um esporte muito caro. Por isso que nunca tem, nunca acha. Mas, poxa, se você for parar para analisar também, todo esporte é caro. Esporte que quando você começa a levar ele de uma forma mais profissional, mais séria aí, e vai investir em equipamentos, uma chuteira de futebol é caro. Conseguir um campo de futebol para jogar é caro. Tudo é caro. Então, um kimono é caro. Tudo é caro. Exatamente. E eu vejo o pessoal falando muito isso e criando barreiras para praticar o esporte. E acho muito legal esse trabalho que vocês vêm fazendo, que vem desconstruindo todas essas barreiras aí, mostrando que ele pode ser acessível sim. Claro que tem as suas exigências, isso é óbvio, como todo esporte tem, mas que a esgrima pode estar inserida ali no meio, né? E talvez sirva para poder outras prefeituras, outras regiões, outras cidades, não sei, estarem identificando e falando, poxa, tem potencial nesse esporte também, vamos tentar, mesmo que não seja com vocês, com outras pessoas, que com certeza tem muitos profissionais bons aí da esgrima pelo Brasil todo, começar a implantar também em outras cidades para ele tomar a proporção que ele merece, né? Sim. Afinal de contas, esgrima é um esporte olímpico, correto? Ainda faz parte do programa olímpico. Não só é um esporte olímpico, como é o único que participou de todas as edições, desde a primeira, né? Nunca descontinuou. Então a gente pode entender que é o esporte mais tradicional, né? Um dos mais tradicionais do programa olímpico. Né? Claro, né? O atletismo é extremamente tradicional e sólido. A gente conhece muitos outros, sem dúvida. Não estou dizendo que é o melhor esporte, mas é um esporte dos mais tradicionais aí do programa olímpico. Né? Então você tem até essa perspectiva, muitas vezes, das pessoas almejarem ser atleta, inclusive no nível olímpico. Né? E o fato de você estar num esporte no Brasil com um nível pequeno de praticantes, se você pensar bem, aumenta a tua chance de chegar lá. Sim. Né? Assim, pega a natação, a peneira da natação é fortíssima, porque você tem, né, em cada estado do Brasil você tem milhares de praticantes. Né? Agora, se você juntar a esgrima, no Brasil todo, no alto rendimento, você não tem milhares de praticantes, você tem centenas de praticantes. Então, proporcionalmente falando, né, pensando só nessa questão quantitativa, é um esporte que, de certa forma, oportuniza mais as pessoas a darem passos mais próximos de almejar chegar aí em escalas mais avançadas do esporte. Né? Então, eu acho que ele tem muito isso. E uma coisa que eu acho muito legal também, você estava falando de custo, e a gente está falando um pouco de dinheiro, de vida no esporte e tudo mais, né? Primeiro que assim, eu queria até comentar essa coisa do custo, eu concordo plenamente contigo. Se a gente comparar hoje o preço de uma chuteira de futebol, um tênis de crossfit, né, uma raquete de tênis, então assim, a esgrima, esses dias me assustei com o preço de uma raquete de beach tênis, eu fui ver, passando numa loja de esporte,
Falei, cara, custa quase uma raquete de beach tênis custa quase o mesmo que o equipamento inteiro de esgrima. Eu falei, não, então assim, se a gente for comparar, hoje em dia, parece que quem produz material esportivo sabe assim, ó, todo mundo que pratica um esporte está disposto a pagar X, né? E parece que o custo final fica quase que meio parecido entre todos os esportes, assim. Mas, então, essa coisa do custo, acho que ela está bem mais relativa hoje em dia, né? Está mais acessível. A gente também proporcionando, como que no caso de Indaiatuba, né? Esse viés social. No projeto, por exemplo, de Indaiatuba, todo o material é fornecido pela prefeitura, então a pessoa que está começando, né, ela não tem que comprar nada, a gente tem todo o material completo lá hoje para ela poder praticar, para ela poder aprender, e aí a gente vai vendo, por exemplo, que tem um ou outro lá que, quero ter meu próprio material, quero comprar meu equipamento. Legal, né? Então, sim, você vê que a pessoa está gostando e está indo mais para frente. E a outra coisa que eu acho que é legal a gente enxergar também, é que, por exemplo, quando eu comecei a entrar para o universo da esgrima, tudo que a gente fazia tinha que sair do próprio bolso. Hoje você tem o Bolsa Atleta, em diversos níveis, né? Então, assim, a gente tem um monte, inclusive tem um atleta de Indaiatuba que já recebe Bolsa Atleta na esgrima. Então, a gente tem, assim, uma série de oportunidades, né, no Bolsa Atleta estadual, no Bolsa Atleta municipal, no Bolsa Atleta federal, aonde você consegue reduzir também uma parte desses custos e valorizar o praticante, né? Eu acho que o Bolsa Atleta tem muito isso, né? Eu convivo com algumas pessoas que recebem Bolsa Atleta e tem muito aquilo também da pessoa se sentir valorizada, né? Se sentir, olha que legal, né? Eu me esforço tanto e já recebo alguma coisa financeira também por isso, né? A gente vive num mundo que a gente precisa de recursos para fazer tudo, então eu acho isso também muito positivo aí como uma das formas de incentivo do esporte de uma forma geral, né? Não só da esgrima. Sim, eu fui uma dessas pessoas que recebi Bolsa Atleta durante um período, e, era extremamente gratificante saber que eu teria um dinheiro para poder destinar 100%, acabava que muitas vezes não era 100%, né, porque era novo também, a gente estava aprendendo a lidar com muita coisa, mas ter um dinheiro exclusivo para poder direcionar o esporte, aquilo era maravilhoso. Falava, vou poder comprar uma luva nova para mim, comprar um kimono novo, e saber que isso é fruto do meu próprio trabalho dentro da arte marcial era muito legal. E essa do Bolsa Atleta, aí realmente, eu tinha até esquecido em outros episódios que poderia ser pertinente falar sobre isso, e é uma sacada muito boa e que as pessoas precisam ficar atentas. Se você é um atleta que se destaca, que traz resultado de acordo com o seu nível de comprometimento, com certeza, porque isso tem todo reflexo dentro do seu treinamento, é uma pessoa determinada que está buscando fazer do esporte aí o seu estilo de vida, é uma opção para poder começar, para investir um pouquinho mais e ter os seus próprios equipamentos, né? E, Eros, agora falando bem do esporte mesmo, vamos entrar uma coisinha mais técnica aí para o pessoal depois que está assistindo, ou até mesmo quem for assistir através do YouTube ou do Spotify, poder entender um pouquinho melhor. Fala um pouquinho de como que é a esgrima. É um jogo, é uma luta, é uma arte marcial? Como que ele se posiciona nesse contexto aí dentro da área esportiva? E um pouquinho sobre os equipamentos. Eu queria também depois que você falasse, já se quiser emendar ou não, sobre a diferença das armas. Tem o sabre, a espada, o florete. E para a galera poder entender um pouquinho mais sobre a diversidade que tem aí dentro de equipamentos, armas e as regras também. Certo. Bom, vamos lá. A esgrima a gente costuma denominar de combate, né? Então, assim, o momento lá de confronto, né, entre dois atletas, dois praticantes, a gente chama de combate. Você tem, em termos de equipamentos, né? Todo o equipamento ele tem uma segurança extremamente assegurada, certificada internacionalmente. Então, o material ele tem selos, né, resguardando a força do impacto que esse equipamento aguenta. Então, assim, se você pegar até os anos 80, você tem várias notícias de acidentes na esgrima por conta de que o material não era tão desenvolvido nesse sentido. Hoje em dia, você já não tem mais esse perigo, né? Um esporte extremamente seguro. O material básico, né, ele tem uma roupa, então a nossa roupa é muito similar, por exemplo, a outras artes marciais, que tem os kimonos, né? A gente tem uma roupa que também é branca, né, por uma tradição histórica da esgrima, porque quando ela começou a ser desenvolvida, o pessoal fazia uma marcação com tinta para saber se foi tocado ou não, né? Então a roupa branca ajudava a caracterizar bem isso, né? Se houve o toque
da arma do oponente ou não na sua roupa, e essa tradição ela permaneceu até hoje, né? E aí eu até separei aqui, vamos ver se dá para mostrar aqui, acho que a máscara, deixa eu afastar um pouco aqui. Tá, aqui a máscara da esgrima, né? Só quem está ouvindo no podcast não tem como ver, não tem, mas o pessoal demais aí tem como pelo menos ver a máscara da esgrima, né? É uma proteção para o pescoço aqui embaixo? Essa proteção aqui, ela fica, deixa eu até colocar ela aqui, rapidinho, ó. Então, ela protege bem toda a minha cabeça e a parte de baixo aqui também, tá vendo? Ela vai até aqui embaixo. Não. Acho que eu vou continuar a live assim, que tal? Não, melhor Você não. que manda. Fica à vontade. Não, porque aí vai dando muito calor ficar falando aqui dentro, né? Mas ela é bem firme, tá vendo? Tô batendo aqui nela, ela é um material firme, né? Uma trama de arame extremamente firme aqui, então ela aguenta impactos de 1.600 newton, enfim, ela tem uma segurança muito boa mesmo, né? E aqui, por exemplo, é uma das armas que é o florete. Vou passar ele na câmera aqui que fica mais fácil de ver. Então aqui é o punho, né, onde a gente segura. Estou segurando aqui, por exemplo, empunhando ele, né? Só que a gente chama de copo, que é para proteger a mão, realmente, do praticante, né? A mão é uma área muito sensível, né? Então, assim, se você levar um toque na mão, pode machucar. E aqui vem toda a lâmina, né? Até a pontinha dela aqui, ó. Deixa eu achar aqui na câmera. Tô até acionando aqui. Que é um botãozinho, tá vendo? Um botão aí. Um botãozinho. Isso. Por que isso? Porque tanto o florete quanto a espada, e aí já dá para ir falando das armas, né? Essa que eu mostrei na câmera é um florete. Tanto o florete quanto a espada são as chamadas armas de estocada. Então você toca de ponta no adversário. Então, para você considerar que você marcou um ponto, você tem que tocar com a ponta com uma força suficiente para acionar esse botãozinho que a gente mostrou. No caso do florete, tem uma mola dentro da ponta, que ela é uma mola de meio quilo, então a tua força tem que ser de meio quilo para acionar, e no caso da espada, é uma mola de 750 gramas. Então ela é um pouquinho mais pesada, né, a mola da espada. A grande diferença do florete para a espada é aonde é a área válida. Então, no caso do florete, só é área válida para toque a região do tronco do teu adversário. Então as pernas não são área válida, os braços e a cabeça tampouco. E na espada, qualquer lugar do corpo é considerada área válida. Então e isso já dá dinâmicas absolutamente distintas de combate. Diferente, né? Absolutamente diferentes, né? Porque assim, por mais que você fale assim, a espada é mais fácil você tocar porque pode tocar em qualquer lugar. Mas você pode ser tocado em qualquer lugar. Então você tem outra estratégia de jogo para a espada, muito diferente do florete, né? No florete, como você tem essa questão de ter um espaço mais restrito para toque. E tem um segundo elemento, que é a chamada prioridade. A espada não trabalha com o conceito de prioridade. Então, assim, 2 atletas saíram e tocaram um no outro, é ponto para os 2. No florete, você tem que saber quem está em prioridade. Então, assim, eu iniciei a ação e o adversário não conseguiu parar a minha lâmina. Eu estou em prioridade. Se nós 2 tocamos um no outro, o ponto é meu, porque eu estou em prioridade. Agora, se eu iniciei a ação, ele conseguiu defender a minha lâmina com a lâmina dele, e nós 2 nos tocamos, é ponto dele, porque ele tomou a prioridade de mim. Como se fosse a iniciativa. Exatamente. A prioridade é assim, quem tomou a iniciativa primeiro é quem está com a chance de levar ponto naquele momento. Então você pode tomar a prioridade do adversário. E aí já muda totalmente a estratégia de jogo. Às vezes você fica batendo na lâmina, você recua um pouco, você avança, né? E torna o jogo um pouquinho mais veloz. A terceira modalidade, que é o sabre, a área válida é da cintura para cima, em qualquer lugar do corpo. Né? Então você pode tocar na cabeça, no braço, só não vale nas pernas. E a diferença fundamental do sabre é que ela não é uma arma de estocada, não é uma arma para você tocar de ponta. Então, você bate de lado mesmo, né? Lembra muito, assim, filmes do Star Wars, né? Aquela coisa do sabre de luz, né? Então, tem uma plasticidade visual maior até, assim, né? O jogo de sabre, embora ele seja jogado numa velocidade tão grande que é mais fácil, às vezes, você ver em câmera lenta para entender o que está acontecendo, porque ele é um jogo muito veloz do sabre, né? E você pode bater com a lâmina de qualquer jeito. Então, assim, pegou a base da lâmina na área válida do adversário, aciona o circuito, né? É tudo eletrônico o circuito, né? Com
com sensores, com luzes, indicando a área válida ou não, e aí você consegue, então, registrar o ponto. E o sabre é como o florete, ele tem prioridade também. Então tem essa coisa de quem saiu primeiro, quem tomou a prioridade do outro, para ver de quem vai ser o ponto, né? Florete e sabre tem muito mais discussão com arbitragem, por exemplo, justamente por conta disso. Ah, não, mas eu bati, não bateu, tal. Então chama muito mais o VAR, por exemplo, né, numa competição de florete, de sabre, do que numa competição de espada. A competição de espada, tocou. Os dois tocaram, toque dos dois e não tem discussão, né? Então ela acaba tendo essas características, né? Fundamentais aí, diferenciando cada uma das armas. Desculpa te cortar, só para poder entender melhor um pouquinho também da regra. E esses sensores, por exemplo, na espada, que pode tocar qualquer ponto do corpo, aonde que eles se posicionam? Tem um lugar certo? É na roupa? É na própria espada? A espada, ela tem o mesmo botão que eu mostrei do florete, né? Então esse mesmo botãozinho que a gente está vendo aqui, que é o botão de acionamento, né? Esse mesmo botão tem na espada. A diferença é que quando você toca, por exemplo, com a espada, como não tem nenhuma área metálica sinalizando no corpo do adversário qual é a área válida, ele já vai acender automaticamente na máquina a cor de luz, de toque válido. Né? O florete e o sabre, os atletas dessas armas, eles usam por cima da roupa branca um colete metálico. Então, esse colete metálico é um tecido super leve, né? Tem gente que acha que é pesado, mas não, é super leve. Não, o pessoal acha que, já vi, parece aquelas malhas metálicas das lutas medievais. Então, não tem nada a ver, né? Ela é só realmente assim, para você ter essa delimitação da área válida. Repara que nessa máscara que eu mostrei para vocês, por exemplo, tá vendo que tem uma parte aqui que é de outra cor, é metálica também. Por quê? Porque essa parte encobre aqui o meu tronco, né? Então, se não tivesse isso, eu ia estar encobrindo um pedaço da área válida. Então, ela indica, por exemplo, aqui uma área válida do florete. Então, se tocar, né, com a ponta do florete aqui nessa área, que é uma área válida, vai acender uma luz colorida na máquina. Vermelha ou verde, depende do lado da pista que você está. Um lado da pista é a luz vermelha, o outro é a luz verde, só para diferenciar quem tocou, tá? Se eu toquei com o florete aqui, por exemplo, aqui não tem metal, uma área não válida, tá vendo? Toquei em outra parte da máscara aqui que não é a malha metálica, aí vai acender na máquina uma luz branca, que é a luz que indica que você tocou em não válido, então não é ponto, tá? Então, o sistema de acionamento, né, você está todo ligado o equipamento na máquina que registra, e à medida que você toca numa área válida ou não, conforme a arma, a própria luz colorida já ajuda a arbitragem a entender se o toque foi válido ou não. E existe uma penalidade se você acerta alguma área que não é válida? Existem algumas especificidades de penalidade, mas ela não está muito ligada a você propriamente acertar ou não a área válida. Né? Tá muito ligada, às vezes, ao comportamento ético, ao respeito. Né? A esgrima é um esporte que guarda algumas tradições muito fortes ainda, no que diz respeito a como você se porta em relação ao seu adversário, ao seu oponente, né? Então, você tem que se cumprimentar no começo, cumprimentar no fim. Tem coisas que você não pode fazer no meio do combate, você não pode abaixar a cabeça, porque senão você está expondo essa área de trás aqui, tá vendo? Não é um capacete, né? Ela não é fechada atrás. Né? Então, assim, se você abaixa a cabeça, além de no florete, né, você está, por exemplo, encobrindo uma área válida, porque você abaixou a cabeça, você está expondo a tua nuca, você está se colocando em risco. Então, isso pode dar um cartão para o atleta, por exemplo. Né? Cartão amarelo, depois cartão vermelho. Né? Então, você tem alguns casos, né, mas muito mais ligados assim, à postura de jogo, né, ou ao desrespeito à própria arbitragem, que vão levar, por exemplo, a uma falta, né, e aí gera um cartão. Então, é só nesses casos assim. Agora, por tocar numa área não válida, não, só para o combate e recomeça. Legal. Qual que é a origem da esgrima? Eu estou perguntando isso porque eu fiz uma pesquisa durante a semana prévia, assim, meio por cima. Eu conheço um pouco por estar sempre acompanhando os Jogos Olímpicos. Volta e meia, a gente está sempre assistindo alguma coisa relacionada
as artes marciais, inclusive a esgrima, mas eu não consegui achar algo falando muito sobre a origem dela. Na verdade, algumas pessoas apontam uma região, outras pessoas apontavam outra. Eu falei, vou perguntar para quem é da área, porque acho que vai ficar um pouco mais Sim. clara essa resposta. Não sei se você tem essa resposta aí para a gente, da onde que vem, porque essas tradições aí são muito parecidas com as tradições orientais, né, de arte marcial. Acaba sendo uma Sem coisa dúvida. do próprio combate, não só no Oriente, né? Sim, Mas aí me veio sim. esse insight aí de qual que seria, essa dúvida de qual que seria a origem da esgrima. A origem dela, né, é europeia, então, assim, Itália e França reivindicam que começou aqui, né? Mas está muito ligado, assim, a duelos antigos, né? As pessoas, a época lá que andava com espada, então se duelavam, e aí ela começou sendo, assim, como uma forma até de você regrar o treino dessas pessoas, né? Então começaram a se criar algumas normas, algumas regras, e depois foi virando esporte. A terminologia oficial da esgrima ela é toda em francês. Então, há quem diga que, em função disso, aponta para o fato de ser de origem francesa. Mas você tem alguns materiais apontando também que na Itália e até em alguns lugares da Áustria, Alemanha, concomitantemente, né, mais ou menos na mesma época ali, você também tinha a esgrima se iniciando. Então, em todo caso, ela é meio centro-europeia, né? Está muito ligada a esses países, e essa questão do respeito, da tradição, vem muito dessa época, né, de alguns séculos atrás, dessa questão da honra, né, da hombridade, do duelo, né, de desafiar a pessoa que atingiu a sua honra. Então, não no sentido hoje, né, do inimigo, do contrário, mas no sentido do respeito, isso acabou ficando, né, no sentido assim de você entender que o teu oponente, a gente até evita falar adversário, por exemplo, né? O teu oponente em pista é essa pessoa que merece esse seu respeito, né? Então tem todo um gestual de cumprimento inicial. Se você for pegar a história inicial dele, tá ligado, né? Você pedia uma bênção dos céus para derrotar o adversário e tudo mais. Então vem muito dessa coisa, né? Dos duelos, realmente. Eu lembro quando a gente fez a aula lá no colégio, tinha uma frase que era falada, né? Com essa espada, alguma coisa assim. Você tem essa daí para falar pra gente? Nossa, eu me perco nessa frase várias vezes, né? Mas com esta arma eu peço a Deus que ele me ajude a colocar este adversário, apontando para ele, por terra. Aí você faz um movimento para baixo, assim. Então, você tem todo esse gestual que hoje em dia, em combate, né, no esporte, a gente nem usa mais. Você só pega a arma e dá uma cumprimentadinha, assim, pro adversário, né? Você não usa mais a movimentação completa de lâmina, mas você vê umas pessoas fazendo até um movimento bonito, né? Porque remete, assim, a uma movimentação. Tem gente que sabe movimentar a lâmina rápido, então ela dá aquela cortada no ar, né? E faz o barulhinho. Então, isso, claro, né? Tem uma beleza, tem um charme por trás aí dessa tradição. Mas se você for ver algum vídeo de esgrima competitiva, né, em qualquer lugar, você vai ver que o pessoal só faz um breve cumprimento mesmo com a arma, né, no sentido do início do combate, do respeito. Cumprimenta sempre o seu oponente e o árbitro, né, são os dois cumprimentos obrigatórios que a gente faz antes de colocar a máscara. Você não cumprimenta com a máscara. Então, primeiro cumprimenta, depois você coloca a máscara e entra em posição de guarda. A partir do momento que colocou a máscara, o combate está iniciado, né? Seria Aí você tem que aguardar o comando do árbitro, né? Então, em guarda, estou preparado, né? Prontos, combate. Ele falou combate, aí você inicia, né, a movimentação, inicia a tua estratégia de jogo. E vendo toda essa história aí por trás, a esgrima se enquadra então em uma arte marcial. Sim. Não é só um esporte de combate, só uma luta, enfim, ela entra como arte marcial. Acredito, posso até estar falando uma besteira agora, mas que talvez uma das mais antigas, porque o duelo de espadas é uma coisa muito antiga, a gente presencia pela história. Eu não sou um grande estudioso da história, né, Rafael, para me arriscar aí a dizer também, mas tenho, assim, do pouco que eu já li, entendo que está entre as artes marciais mais antigas também, né, e uma das, talvez assim, se não do mundo todo, pelo menos do Ocidente, sem dúvida alguma, né. Talvez não com esse nome, né, esgrima, antigamente creio que usavam outros nomes, mas o duelo ali em duas pessoas empunhando uma arma com lâminas, vamos colocar assim, é uma coisa que a gente vê aí
não só em filmes, mas em livros também, que contam histórias, e sempre tem. É difícil você pegar alguma coisa da história que não tenha um duelo aí de duas pessoas com uma espada, né? O pessoal Faz dela uma arte marcial e, e muito elegante, por sinal, né? Eu percebo isso na esgrima. É lutador que chama? Competidor? Qual que é a terminologia? A gente costuma falar atleta mesmo, né? Praticante, não usa muito o termo lutador, não, né? Inclusive, tem até um projeto que está muito forte aqui no Brasil hoje, que é do Instituto Touché, que é de atletas, né? Que já estão, alguns já até se aposentando, mas continuam competindo. Aposentando assim, do alto nível, né? Do nível competitivo. Eles continuam no circuito nacional e desenvolveram um projeto de disseminação da esgrima. E, por exemplo, eles estão muito empenhados hoje em levar para escolas, de uma forma geral, públicas, privadas, e sempre tirando essa ideia do combate, né? Porque para não ficar essa coisa muito também de briga, de luta, né? Então a ideia é tentar uma coisa mais leve, né? Então eles, por exemplo, eles nem usam a terminologia combate no final, né? Em guarda prontos, vamos, ao invés de combate. Então, isso para amenizar um pouco a ideia de briga, né, de combate mais pesado assim mesmo, que está tão, às vezes, já acesa assim na nossa sociedade. Mas Esporte educacional. Ideia... sim, exatamente, total, né? De tentar, vamos dizer assim, domar o nosso cérebro, né? Domar, às vezes, o nosso ímpeto aí muito ligado nessa coisa da briga, né? Do dominante e tudo mais. Mas, basicamente é isso, né? Então, é uma atividade que traz toda essa... Cara, e assim, uma coisa que eu gosto muito de falar da esgrima, né? Principalmente para quem é pai, é mãe, tem criança pequena, a gente tem, assim, inúmeros relatos no âmbito da esgrima de crianças que começaram a praticar e melhoraram na escola, melhoraram em casa, melhorou principalmente numa coisa, porque assim, melhorar na escola, melhorar em casa, eu acho que é uma coisa que muitos, né, quase todos os esportes, se não todos, eles agregam. Só que a esgrima, por ser um esporte, uma arte marcial, ela também agrega muito na autoconfiança. É curioso você ver isso, você vê assim, crianças que tinham medo de se expor, tinham medo. Eu conheço o caso já aqui em Indaiatuba, do projeto, né? Lembrando que quem dá aulas lá no projeto é o professor Alfredo Souza, né? Eu só acompanho o projeto, né? Estou lá pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu tento aparecer lá, ajudar um pouco, mas é o Alfredo, né? Educador físico que dá as aulas efetivamente lá, fez o curso de técnico de esgrima pela Confederação Brasileira, né? Então está extremamente habilitado lá para tocar a turma. E o que eu ia dizer assim, eu vejo algumas crianças que eu acompanhei desde o começo, por exemplo, e elas entravam com medo, né? Você falava, tô lá dando uma aulinha para ela e falava, me toca, né? E ela tinha medo de me tocar com a lâmina, ela ficava insegura de me tocar. E hoje ela tem desenvoltura, né, na movimentação dela, no jogo, né, se desenvolvendo. E aí às vezes a gente conversa lá com uma mãe ou outra, com um pai ou outro, e os relatos são sempre positivos. Nossa, melhorou em casa, melhorou na escola, melhorou com ele mesmo, se organiza mais, né? Então, assim, tá mais concentrado. A esgrima exige muito da concentração, exige muito do foco, né? Então, assim, é um esporte que se você piscou na hora errada, você toma um toque. Então, e não é como... Eu sempre comparo muito com o tênis, né? Por que eu comparo com o tênis? Porque o tênis, você tem um set inteiro para se recuperar, né? Então, assim, perdi uma bola, perdi lá, né, um ponto dentro do game, eu ainda tenho o game todo e eu tenho o set todo. Então, assim, eu estou falando de meia hora de combate. Agora, a esgrima, por exemplo, na fase de grupos, são 3 minutos com 5 toques. Você tomou um toque, cuidado que você já pode estar numa desvantagem, né? E numa fase eliminatória são 15 toques. Então, assim, você não pode dormir ali. Você tem ali poucos minutos que você tem que estar muito concentrado, muito atento, muito focado no que você está fazendo. Então, trabalha estratégia, concentração, disciplina, foco. É extremamente completo, né? Então, é um esporte que eu acho que, para além do físico, que trabalha muito também, é um dos esportes que mais exigem fisicamente, né? Tem estudos que mostram aí que um treino típico de esgrima, né, de 1 hora, chega a queimar 700, 800 calorias. Então, assim, é um esporte que exige muito do ponto de vista físico
E o lado mental, o lado o emocional, né, estratégico, também trabalha muito nas pessoas que praticam. Se você tiver todo paramentado, então, muito mais de 700 calorias, né? Porque é quente. Não, é quente, isso eu não minto para ninguém, né? O pessoal, mas é quente dentro da roupa? É quente. Você acostuma, né? No começo, assim, você dá uma estranhada, você fala, nossa, esquenta muito rápido. Você começa a se mexer ali, já tá aquele calorzão, né? O rosto suando e tudo e tal. Mas acostuma. Chega depois de um tempo que eu não percebo que eu tô com roupa de esgrima, porque para mim já é um calor normal da própria prática ali mesmo, né? Da atividade. Mas sem dúvida alguma, aí potencializa essa questão, né, da queima de calorias, né? Então a gente fala assim, ó, quem está querendo perder peso é um esporte excelente, porque ele é bem dinâmico, tem muita quebra de ritmo, muito trabalho de pernas, né? É fundamental. Então você trabalha muito o corpo, né, de uma forma bastante integral. Olha só que legal. Tanta coisa que você colocou da esgrima nesse tempo aí. E para quem está ouvindo deve ter percebido, só tem benefícios. E eu falo isso muito, Eros, porque assim, o pessoal me vê falando muito sobre karatê, que é o meu esporte. Volte e meia eu dou um palpite, outra, uma pincelada em alguma outra coisa, mas estou sempre falando a respeito, 99% do tempo, do karatê. E esse projeto, o Papo Faixa Preta, ele veio com a ideia de mostrar que existem outros caminhos além do karatê. O karatê foi o caminho que eu escolhi para mim. Talvez tenha me escolhido, não sei, você tem que pensar até melhor sobre isso. Mas existem outras artes marciais, existem outros esportes. Eu falo sobre arte marcial porque é o foco do nosso projeto principal, é o carro-chefe, sempre vai ser. A minha paixão é falar sobre isso. Mas existem outros, e está aí, para quem está assistindo, um exemplo claro, a esgrima. E que potencial que ela tem em relação à parte educacional. Eu fiquei aqui, eu anotei, eu falo, fico bloco de notas aqui, anotando algumas coisinhas, para eu não esquecer, até para eu dar uma estudada depois, por conta de adquirir conhecimento para mim mesmo, o que você falou sobre a prioridade na hora do combate ali, que existe como se fosse uma vantagem, né? Vamos colocar assim. Sim. Talvez a criança que aprenda isso lá na frente, daqui a alguns anos, ela está inserida no mercado de trabalho. Vamos criar um cenário aqui, uma situação. A criança foi inserida no mercado de trabalho e ela precisa desenvolver um projeto e esse projeto, sei lá, está concorrendo ali com mais 2, 3 pessoas e sair na frente, ter a prioridade, talvez seja o diferencial para que o projeto dela seja o projeto aceitado e disso ela ir fazendo o seu futuro, entendeu? Então, a própria regra do esporte já traz um aspecto, assim, um aprendizado de vida para a criança gigantesco. O toque, o respeito ao outro, a gente veio aí de 2 anos, mais ou menos, que o toque era uma coisa que todo mundo estava tirando da sua rotina, né? E agora você está ensinando que, não, você pode relar na pessoa. E para a criança que hoje tem 6 anos, vamos colocar aí, vamos dar o exemplo do projeto daqui então, 6 anos é a idade mínima, né, para estar sendo inserida dentro do projeto. Creio que na esgrima é o mesmo corte ali, né? Coisa, exatamente. Os seus 4 e os seus 5 anos de idade foi vivendo esse terror aí que passou recentemente. E é muito pequena para assimilar tudo que aconteceu, para entender que agora pode voltar ao normal, e a esgrima ensina você, não, você pode relar, desde que com cuidado, se protegendo e tudo, mas são valores que a criança vai levar com ela, consigo para outras situações que possam vir a acontecer lá na frente. Ela vai lembrar disso. Até mesmo quem não seguir aí, eu não sei, acredito que a esgrima não tem graduações, né? Por exemplo, as faixas nas artes marciais orientais, a esgrima não tem um sistema de graduação, né? Não. Então vamos colocar assim, uma pessoa que não seguiu a esgrima como esporte profissional, mas teve uma passagem dentro da esgrima, a sementinha está plantada ali, ela vai lembrar de tudo isso que ela aprendeu. É a grande magia das artes marciais, né? Você planta a semente ali, a pessoa vai ter uma passagem, mas ela não vai esquecer daquilo, desses valores que ela está aprendendo. Esse da prioridade, quando você estava falando, assim, veio milhões de possibilidades aqui na minha cabeça, eu falei, meu, que coisa bonita, cara. E você sabe outra coisa também? Assim, até, bom, antes, agora eu que vou me cortar, né? Lembra agora que você se cortou? Agora eu vou me cortar também. Sempre, e também sem prioridade, vamos lá. Tá? Eu quero que você tenha vontade aí para falar o que você quiser.
Não, relaxa, relaxa, mas assim, é que eu ia começar uma ideia e lembrei de outra. Você falou lá das graduações, né? Só comentar isso rapidamente. Então, na esgrima é por faixa etária as competições, né? Então não é nem por peso e nem por nível de técnica, de conhecimento, é por idade. Então você tem as categorias infantis, né? Sub-9, sub-11, sub-13, depois você vai para o pré-cadete, que é o sub-15, cadete sub-17, juvenil sub-20, e aí vem o livre. E o 40 a mais é o pré-veterano, é como eu estou hoje, por exemplo, e 50 a mais é o veterano, né, o veterano geral. Então essas são as categorias, são sempre por... Isso, são sempre por faixa etária, né? No pré-cadete a gente tem o Guilherme, né, seu filho? O Gui atualmente ele é cadete já, ele foi ano passado. Ano passado ele foi... mesmo, acabei de crer. Ele foi até um aluno de karatê também por algumas semanas lá no colégio, né? Infelizmente foi bem na época da pandemia também, como você falou, e aí pararam todos os esportes e tudo mais. Mas ano passado ele foi campeão brasileiro pré-cadete, né? Então e aí foi o último ano dele do pré-cadete, né? Ele completou 16 em fevereiro. E agora ele está jogando pelo cadete. Então, esse ano que vem, ele é cadete e depois passa já para o juvenil, né? Como ele está hoje aí. E está bem no ranking também, continua competindo, continua jogando forte, né? Mas o que eu ia te falar, você estava falando das coisas que a gente leva para a vida a partir da esgrima. Tem uma coisa, não só na esgrima, mas que em esportes eu tenho observado assim que cada vez mais é importante a criança ou adolescente ter contato, e para levar para a vida dela, é aprender a perder, porque a gente vive numa sociedade onde os pais, na maioria, super protegem, né? Então, assim, eles são criados em ambientes totalmente artificializados, e a maioria dos jogos eletrônicos ou de outras brincadeiras que eles fazem, elas têm um sistema muito fácil de recompensas, onde você não precisa se esforçar tanto. Como eu comparo sempre assim, sabe, os jogos de videogame de hoje com os dos anos 80. Nos anos 80, você estava lá na fase 5 do seu jogo e perdeu, era para chorar, né? Porque você fala, agora eu volto lá para a primeira fase, porque não tinha isso de salvar a evolução. Então você tinha que recomeçar tudo de novo. Hoje não, hoje a gente vai ficando mal acostumado, né? Porque a gente realmente quer um conforto maior, a gente não quer perder, a gente não quer não. Né? A gente não quer se frustrar. E o esporte, ele vai fazer você se frustrar. Você sempre vai ter alguém que é melhor que você. Você sempre vai ter alguém que está num dia melhor que você. Você sempre vai ter alguém que treina menos que você e ganha de você. Né? Não é assim, é mérito direto. Quem treina mais ganha. Senão era só medir quantas horas cada um treinou e dar medalha para quem treina mais. Né? Então, assim, você vai ter uma série de situações aonde você vai ser colocado à prova. Você vai ser assim, você tem que entender que se frustrar faz parte da formação do teu caráter, faz parte da formação da tua estrutura cerebral. E o esporte ensina isso. O esporte, né, mesmo que você não vá para uma competição oficial, treinar esgrima já ensina isso, porque quase todo treino de esgrima tem pelo menos um combate no final. Então, naquele dia, ou você ganha ou você perde. E você vai sair... Né? Às vezes você vai sair com a sensação de, legal, venci hoje, e às vezes você vai sair com a sensação de perdi hoje. E aí eu vejo, por exemplo, né, vou pegar o projeto aqui de Indaiatuba. Eu, assim, claro que eu guardo isso lá dentro, né, do meu coração, eu não exponho isso às crianças, mas eu acho muito curioso, por exemplo, quando eu vejo assim, um que às vezes já pratica há muito tempo, vai lá e perde de um que começou há 2, 3 meses, e ele fica irritado com isso. Como, né? Tipo, o cara começou anteontem, vamos dizer, e está ganhando de mim, mas é justamente isso. Você não está no teu dia melhor. Hoje não foi a tua vez. E a gente leva isso para a vida, né? Porque na vida é assim, você vai lá fazer um concurso público, de repente aquele dia você não estava no teu melhor dia. Você vai prestar o Enem, naquele dia você acordou, não dormiu bem, tá? E você não vai bem. Né? Você vai tirar a tua carta de motorista e você se afobou e não conseguiu. Sim. Então, assim, a gente tem um monte de oportunidades do mundo real que a gente vai tomar um não na cara. E o esporte ensina o teu cérebro a lidar com isso, a lidar com não, a lidar com a rejeição. Então, você chega lá na frente um pouco mais já calejado, né? De não ficar tão sensível a quando você tem uma rejeição de alguma coisa na tua vida, no teu dia a dia. Eu achei
perfeita essa comparação que você fez aí com os jogos. Eu falo muito a respeito disso, inclusive com os meus alunos, às vezes em palestras que a gente está dando aí de vez em quando, eu sempre trago algumas comparações em relação a isso. Uma outra também é o imediatismo que as crianças vivem hoje, que é como você falou, é como um videogame. Você está jogando futebol, a bola foi para fora do campo, você aperta start, você já está cobrando o lateral. É tudo muito rápido. Passo. E aí, às vezes você faz um ponto, aperta lá, no jogo, sei lá, de luta, aperta, acaba uma luta, já começou a outra, entendeu? É tudo muito rápido. E na vida real não é assim. Às vezes você vai estar dentro de um treinamento, alguma coisa aconteceu, precisa todo um processo, correr para você reiniciar aquela luta. E aí a criança muitas vezes fica brava, fica nervosa. Não, mas vamos logo, ó, tá demorando, tá enrolando, cobra logo, cobra logo. Falo, calma aí, galera. Não falava muito isso no colégio, inclusive. Passava as aulas de futebol, bola saía, já começava. Vai, saiu, saiu, saiu. Eu falei, calma, cara, calma. Deixa o rapaz curtir esse momento, respirar, pegar a bola, voltar, posicionar, entender a posição dele ali naquele momento, visualizar o campo. Tem todo um processo para ser feito, né? Sim. E o esporte, a arte marcial em especial, e já deixo aqui também para quem está assistindo a gente, não é porque a gente está falando arte marcial em especial que os outros esportes não façam isso, tá? É que a arte marcial a gente tem uma afinidade maior aí para poder estar falando sobre. Mas ela ensina muito bem a lidar com essas questões, essa paciência que você precisa ter para poder lidar com essas adversidades dentro do esporte que vão vir depois na vida também. O ganhar e perder, uma vez teve uma competição e eu lembro que, nossa, perdi feio. Perdi assim de uma forma que eu falei, cara, eu não esperava que eu perderia dessa forma. Aí um amigo meu, muito amigo meu, Netinho, e até deixo um abraço para ele aí, o cara foi um dos meus grandes mentores dentro da arte marcial, gosto muito dele. Ele chegou para mim e falou, e aí, como foi? Eu falei, pô, perdi. Ele falou, oh, que bom. Eu falei, como assim, que bom, cara? Eu não esqueço nunca desse episódio. Eu falei, tá louco? Que bom, perdi. Apanhei, tomei uma surra aí. Ele falou, não, que bom sim. Porque quando a gente perde, eu achei que uma sabedoria muito grande dele falar isso. Quando a gente perde, você sabe aonde você errou. Agora você vai poder treinar para melhorar. Se você tivesse apenas ganhado, você ia falar, beleza, ganhei, mas o que eu vou fazer agora? Já ganhei, já cheguei lá. Ele falou, então perder é bom. Eu falei, cara, é verdade. Às vezes a gente perder, ficar para trás um pouquinho não é ruim. Te dá um gás novo, uma energia nova para falar, não, pera, eu sei onde eu errei. Eu vou melhorar isso daí. Eu não esqueço nunca quando ele falou isso para mim. Se ele estiver assistindo essa live aí, ou se ele deparar com esse corte em algum momento, Netinho, um abraço para você. Isso foi de uma sabedoria gigante que você falou e eu nunca me esqueci, cara. Você deve ter uns 10 anos ou mais que ele me falou isso. Que perder é bom, cara, porque você vai saber aonde você errou e você pode fazer algo para poder melhorar. Achei incrível, cara. Incrível mesmo. Eu costumo mostra muito isso também, né? Mostra, sem dúvida, né? Que a gente precisa errar, a gente precisa testar situações, a gente precisa tropeçar, senão a gente não aprende. Eu sou muito da área de outdoor, né, esportes de natureza, atividades de natureza. No meu trabalho lá na UFSCar, né, tá muito ligado mais a isso. E eu sempre comento, assim, quando eu tenho oportunidade, né, eu prefiro estar andando numa trilha plana e tropeçar 10 vezes numa trilha plana. Eu falo assim, nossa, mas você não sabe andar? Mas eu prefiro tropeçar 10 vezes numa trilha plana e aprender com isso do que tropeçar quando eu estiver chegando no cume do Everest. Porque lá, se eu tropeçar, o tombo vai ser muito grande. Lá, se eu tropeçar, vai ser problema. Então, é melhor eu tropeçar enquanto ainda dá tempo, né? Enquanto dá tempo de corrigir, enquanto ainda tem condição de eu me preparar melhor, para quando eu for fazer, né, fazendo agora essa analogia, né, uma escalada maior na minha vida, eu vou estar com uma condição melhor. Falo, bom, já levei um monte de tombo, então eu já sei como evitar algumas situações. A esgrima, ela escancara isso na nossa vida, né? Então, assim, detalhes milimétricos, às vezes, fazem diferença para você levar ou não um toque, né? Então, uma forma de você se movimentar, como eu disse, você deu uma distraída num combate, o adversário já consegue te tocar. Então, assim, ela te cobra muito isso, né? Ela te cobra que a tua atenção é muito necessária naquilo que você está fazendo agora. Se você comparar isso, Rafael, com a nossa sociedade atual, né, onde todo mundo, né, é multitarefas, é multitask, né? Então, assim,
pessoa está assistindo, né, ouvindo a nossa live, ouvindo o teu podcast, ao mesmo tempo que ela está cozinhando, ao mesmo tempo que ela está dando comida para o cachorro, ou está caminhando ali na rua, ou está dirigindo, e está pensando na compra, e não sei o que tal. A gente não consegue se dedicar a alguma coisa, né? Porque a gente está com a cabeça pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Só que em algum momento a gente vai ser cobrado por isso, né? Tem determinadas situações da vida que a gente não pode estar pensando em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A esgrima te força a isso. Ela te força a criar um caminho cerebral de concentração. Porque se você não consegue se concentrar, você vai só se frustrar em todos os seus combates. Então a ideia é que você consiga se habituar com essa lógica cerebral de preciso me concentrar. Preciso estar com a cabeça focada no que eu estou fazendo agora, senão não vai dar certo. Né? E depois eu penso em outra coisa. Eu acho que ela ajuda muito, né? Você querendo ou não, ela te condiciona a fazer isso. Sim. Um exemplo que a gente pode dar é o trânsito. Você tem que estar Sim. focado ali. Qualquer distração pode resultar em um acidente, né? Exatamente. Então precisa ter um foco, uma concentração. A esgrima com certeza dá isso. É um jogo muito rápido, né, Eros, na hora da luta ali. Como você falou, uma piscada que você dá na hora errada ali vai ser o sinal que o cara precisava para poder entrar dar uma entrada e fazer uma pontuação em você. Você tinha comentado que a luta dura 3 minutos, é isso? São duas. Numa competição típica, existem 2 fases, né? Tem a fase de grupos. Na fase de grupos, os combates eles são cronometrados em até 3 minutos ou 5 toques. O que der primeiro, né, encerra o combate. Então, se eu fizer 5 toques no adversário, acabou. Ou se eu não fizer 5 toques e deu 3 minutos, acabou o combate. Situação clássica que eu vou te explicar. Espada, às vezes, acaba no tempo. Porque o jogo de espada, como eu falei no começo, né? A espada você pode tocar e ser tocado em qualquer parte do corpo. Então, o jogador de espada, ele segura muito mais para fazer o toque, ele demora mais para definir a ação. Então, às vezes, assim, tem jogo de espada que acaba 2-1, né? 3-2, né? Então, passou os 3 minutos e foi por tempo ali o fim do combate. No florete, não. O florete é um jogo mais dinâmico, né? Então, geralmente não acaba por tempo, geralmente acaba por quantidade de toques. E o sabre é tão rápido que nem marca tempo. O sabre é um jogo tão rápido que nem abre o cronômetro, né? Um combate típico de fase de grupos de sabre não dura geralmente mais do que 30, 40 segundos. Então já foi o combate. Muito rápido. Pela velocidade de jogo do sabre é muito maior, né? Então essa é a primeira fase da competição, que é a fase de grupos, né? Então são divididos em grupos, jogam todos contra todos, para sair um ranking daquela competição. Aí no ranking daquela competição sai o chaveamento eliminatório. Então vamos imaginar numa competição de 16 atletas, é o primeiro contra o 16º, o segundo contra o 15º e assim sucessivamente, né? Para montar um quadro eliminatório. Nesse quadro eliminatório, aí a mudança de tempo e pontos, ela também acontece. Então nesse caso, são combates de até 15 toques no quadro eliminatório, em 3 tempos de 3 minutos, com um intervalo de 1 minuto de descanso entre cada tempo. Então você joga 3 minutos, para 1 de descanso, e aí durante o descanso você pode conversar com o técnico, né? Durante o combate não, mas no minuto de descanso você vai lá, pega uma nova orientação estratégica, é isso mesmo, continua, muda, tal, né? Volta, se for o caso, para o segundo tempo, e se for o caso, para o terceiro tempo também. Então, em toda a fase eliminatória, até a final da competição, são combates de 15 toques. E então a competição em si, o processo todo, demanda um tempo grande para quem chega nas finais ali, né? Vai bastante tempo. Tempo de luta no final, bastante coisa. Eu vou te dar um exemplo prático. No final de semana passado, no domingo, teve um torneio estadual, paulista. Né? Então, o Gui, por exemplo, né, o meu filho, jogou era categoria livre, ele é cadete, mas ele foi jogar mesmo assim, ele pode jogar o livre, né? Então ele foi lá jogar a categoria livre, que é a categoria adulto. E então a competição começou com 24 atletas, divididos em 4 grupos de 6. Então, na fase de grupos, né, todos fizeram 5 combates, né, um contra o outro. Então, assim, só a fase de grupos, ela começou umas 9 da manhã,
foi acabar quase 11h30, porque até todos os grupos jogarem todos os combates, deu umas 2 horas e pouco ali de combate. E aí começou a chave eliminatória. Então, começou o quadro de 32 incompleto, né, porque tinham 24 atletas. Então, alguns jogam, alguns já passam direto para o quadro 16, e assim foi indo sucessivamente. A competição, por exemplo, né, do florete masculino, que foi essa prova, ela foi acabar por volta das 2h30, 3 horas da tarde. Então, assim, a pessoa que chegou até a final, né, ela teve aí umas 5 horas de competição, né, entre combate, espera um pouco, combate, espera um pouco. Então, você precisa também de um preparo físico, mental, emocional, né, para aguentar toda essa jornada. Nutricional também, acho que é muito Sem importante dúvida, a gente falar isso para o pessoal. sem dúvida. Mais uma vez, aí a nutrição esportiva se mostrando presente, o quanto você precisa estar preparado, estar bem alimentado, com algo que possa suprir aí, ó, as demandas do esporte, porque não é porque tem um tempo esperando que você pode comer qualquer coisa também, né? Porque a qualquer hora você pode ser chamado. Não, o atleta durante a competição, assim, né, o pessoal que já tem mais experiência já sabe certinho o que dá para comer, como dá para comer. Eu observando lá, assim, em competição, eu vejo que varia muito de atleta para atleta, até por, às vezes, por correntes nutricionais que seguem, né, diferentes e tal. Mas tem um lá que tem uma banana guardada, o outro tem, né, uma barrinha de proteína, ou toma um whey, o outro come um chocolate. Então, assim, cada um sabe o que dá certo para ele. Sim. Mas ninguém para, por exemplo, no meio da competição, vou lá almoçar agora. Não, aí você não consegue, né, dar conta de voltar para competir, né, de forma adequada. Então, você tem essa preocupação, né, alimentar desde antes da competição, né, o dia anterior, pelo menos, né, até o dia que você acorda, o processo de alimentação durante a prova e tudo mais ali. Show. E deixa eu te fazer uma pergunta agora de curioso. Corinthians de esgrima, vamos falar do meu time aqui, que eu não entendo muito de futebol, e também não é o futebol o caso, mas como é estar num um clube grande? Eu estava dando uma espiada na página dele, inclusive, essa semana, fazendo a nossa divulgação aqui. Eu sempre encaminho para algumas páginas para o pessoal ver que a gente está se movimentando, fazendo algo em prol do esporte, né? E uma das páginas, não podia deixar de falar, era a do próprio Corinthians, né? Que é o time onde o Guilherme está hoje, certo? Exato, exatamente. Na verdade, já não está mais. Lá, como Na verdade, atleta, essa semana ele mudou, já eu conto a novidade, mas enfim, até semana passada, se não puder até domingo ele estava. Se estiver correndo sob segredo aí, fique tranquilo também, tá? Não, pode falar que já aconteceu, então tá tudo certo. Ah, legal. Mas conta pra gente, então, como é um pouquinho de conviver em clubes grandes, né? São grandes equipes, bem renomadas. Acredito que a que ele tem entrado agora seja também uma grande equipe, pelos seus estados que vem apresentando. E se você também tem algum envolvimento como técnico, ou como pai, ou como um incentivador do esporte, qual que é o seu papel e como que você se enquadra nesse meio? Bom, vamos lá. O Corinthians, na verdade, né, ele é parceiro do nosso técnico, né? Eu até costumo dizer assim, né? O Corinthians, eu também sou corintiano, inclusive, né? Então, assim, tem o lado emocional aí do coração nessa história, né? Do envolvimento com o time, né? Com o time escolhido aí para ajudar a bater o coração, às vezes para bem, às vezes para mal, mas enfim, né? Tem esse lado do Corinthians. Agora, na esgrima nunca teve muita tradição no Corinthians, né? Então, assim, não é uma coisa que vem de muito tempo, assim, essa lógica da esgrima dentro do Corinthians. A gente sempre treinou com o nosso técnico, chama Guilherme Bittencourt, ele é um cubano, né? Foi da seleção cubana olímpica e foi medalhista de prata na Olimpíada de Barcelona de 92. Então, assim, no âmbito da esgrima, vamos dizer assim, né? Ele, Bittencourt, está até acima do Corinthians, né? Com todo o respeito ao Corinthians, mas na esgrima especificamente ele está, né, enfim, atleta olímpico, campeão mundial, ele foi campeão mundial também, né, então você tem todo esse lado aí. E aí ele fez uma parceria, né, ele tinha uma escola de esgrima privada, e aí ele fez uma parceria com o Corinthians, né, no mesmo sistema que o Corinthians tem, por exemplo, de franquia de escolinhas de futebol, né, então o Corinthians entrou como parceiro estrategicamente, né, em questão do clube grande, do nome e tudo mais.
Então, acabou juntando duas forças, né, de um time bastante popular no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, com um técnico que já, isso e toda a sua equipe, seu staff, seu conhecimento, que já tinha essa tradição na esgrima. Agora, se a gente for falar de clubes grandes na esgrima, Rafael, aí eu acho que é legal assim, até posicionar o pessoal que está ouvindo, né, de quais são os grandes nomes da esgrima brasileira. E aí, assim, Esporte Clube Pinheiros, que é um grande formador de atletas de base de todos os esportes, né, atletas... Pinheiros também outro ponto fora da curva, né? Exatamente, né? Então é um clube de formação esportiva, realmente, né? Então, você tem muitos esportes lá dentro, muitos expoentes, né, que saíram de lá, atletas olímpicos e tudo mais. Então, é um clube, assim, eu sempre cito ele por primeiro, não é à toa, né? Eu entendo como, assim, talvez a principal força na esgrima brasileira. Aí você tem também o Clube Atlético Paulistano, também de São Paulo, né? Um clube também bastante tradicional, né? Ele é mais conhecido pelo basquete até, mas a esgrima também é fortíssima no paulistano. Você tem no Rio Grande do Sul o Grêmio Náutico União, que é extremamente forte na esgrima também. E aí você tem alguns outros clubes distribuídos, né, vamos dizer assim, no nível médio ali, no nível dos grupos, né, dos clubes que estão às vezes mais fortes, às vezes um pouco mais fraco, às vezes crescendo. E é o caso, por exemplo, do que aconteceu agora com o Guilherme. Ele foi convidado para a equipe do Círculo Militar de São Paulo. Então, essa semana ele foi transferido, né, a gente fechou a transação de transferência dele essa semana para o Círculo Militar de São Paulo, que é um clube que já, assim, já teve uma tradição muito forte na esgrima, né? Depois perdeu um pouco essa tradição, deu uma enfraquecida uma época, e agora, de uns 2 anos para cá, vem ganhando uma força incrível de novo. Então, é um clube que voltou a investir nas categorias de base, né, voltou a ter muita criança praticando lá, então está aparecendo muito medalhista lá dentro do próprio círculo, e aí convidaram, né, o Gui para fazer parte dessa equipe. Então, ele acabou indo para lá, mas são assim, né, falando de grandes clubes, né, esses estão entre os principais. E o Dourado, que eu comentei já na nossa live aqui hoje, né, no nosso papo, é o Dourado Esgrima Clube, né, do interior de São Paulo. Também eu acho assim, extremamente impressionante o trabalho que ele faz, né, não só pelo volume que ele consegue atender, mas porque, como eu disse também, né, é um trabalho que começou meio que do zero, num lugar que não tinha tradição alguma com esgrima, e hoje ele tem medalhistas lá despontando, né, não só mais nas categorias infantis, mas nas categorias intermediárias e até mesmo já começando a aparecer nas categorias absolutas, né, principal, no adulto aí mesmo. Né, então é um trabalho bem legal, bem sólido que eles vêm desenvolvendo também. Meu, que legal. E já desejo, então, boa sorte aí nessa nova empreitada aí que o Gui vai estar enfrentando agora, né? Desafios novos, acredito que venham por aí. A proposta com certeza deve ter sido interessante para o futuro dele. E a gente está sempre desejando o melhor. Afinal de contas, é um atleta de Indaiatuba ainda, né? Sim. Não sei se ele é indaiatubano, de fato, tá certo? Indaiatubano, eu não sou, né? Eu sou indaiatubano fake, né? Eu fui transferido para cá, vamos dizer, né? Mas já estou aqui há bastante tempo, né? Já estou aqui há uns 15 anos. Mais, na verdade. Eu sou natural de Itapeva, que é aqui no interior de São Paulo também, perto do Paraná. Né? Mas já morei no Mato Grosso do Sul, em São Paulo capital, né? Já transitei em algumas regiões. Eu vim e o guia daqui transferido também. Eu sou transferido também. Eu vim do interior do Paraná também, vim de Umuarama. Já tem 25 anos já, então a gente acaba criando um carinho pela cidade nesse tempo. Né? Já me considero praticamente natural daqui. Exato, indaiatubanos de coração. É uma cidade que nos abraça, né? Uma cidade cativante, né? Sobretudo nos últimos anos aí, com o belo trabalho que a prefeitura faz, na minha opinião, em todas as áreas, né? Então, é uma cidade gostosa de se viver, gostosa de se estar, né? E com tudo que investe, principalmente no esporte, que é o que a gente está conversando bastante hoje. Cara, a parte do esporte daqui agora, independente da área, se é arte marcial, se é esporte coletivo, individual, esporte radical, é um ponto fora da curva, como a gente comentou no começo aí, não tem comparação. E a gente só vê ampliações sendo feitas, né? Aí
um próprio exemplo é a entrada da esgrima, né? Que não, como você mesmo falou, não é um esporte muito comum da gente presenciar nas cidades aí, agora está fazendo parte de uma grade numa cidade que vem crescendo cada vez mais, né? Eros, e em relação a você, como atleta, na sua trajetória aí, você comentou comigo também, foi medalhista pan-americano, o que eu não sei como é na esgrima, acredito que não seja o maior por conta dos Jogos Olímpicos, né? Mas eu acho que depois dos Jogos Olímpicos, para mim, no meu ponto de vista, o campeonato mais bonito de se assistir é o campeonato pan-americano, independente da modalidade. Respeito muito, acho mais legal do que assistir Mundial, muitas vezes. O pan-americano, eu sinto que a galera chega com um ar de Olimpíadas ali dentro. Eu gosto muito disso, do espírito olímpico, esse momento. Acho muito legal, tá dentro, né, do circuito e tudo mais. Sim. Quais são os seus planos? Como que foi? Fala um pouco dos seus títulos aí, depois dos seus planos também. Eu comecei muito tarde na esgrima, né? Eu comecei, como eu disse, com 20 anos, então o problema de você começar tarde, se você gosta de ir competitivo, e eu sou um ser humano competitivo, né? Eu brinco que eu costumo competir todo dia comigo mesmo, né? O Eros do passado perde todo dia pro Eros do minuto seguinte, então eu tô toda hora buscando essa coisa de querer superar alguma coisa e geralmente é comigo mesmo esse embate, né, de superação. E aí, em função disso, né, eu, mesmo entrando muito tarde, eu falei, eu quero competir, não interessa, se eu vou ganhar ou perder, é consequência, mas eu nasci para competir, né, então eu vou competir. E aí comecei a participar de competições mesmo lá nos anos 90, quando eu iniciei na esgrima, né, eu iniciei em 96, e assim, tem coisas que ficam marcadas, né, porque com 2 anos de esgrima eu ganhei uma medalha num torneio paulista. Então legal, né? Então, ganhei uma medalha. Uma injeção de ânimo, né? Não, eu falei, pronto, né? Aí ninguém me segurava, né? Eu fiquei insuportável por uma época, porque, não, ganhei uma medalha, imagina, né? Se eu já gostava, imagina agora que eu ganhei uma medalha, então, né? Mas, de fato, assim, o fato de ter começado muito tarde me privou de muitas oportunidades, né, em termos de treino mais focado no alto rendimento, no competitivo. E aí eu fui encontrando outros nichos de atuação. Então, assim, meu foco caiu sempre mais para essa coisa do ensino, né, do envolvimento, da disseminação. E eu fiquei muitos anos também fora da esgrima, né? Acabei não comentando isso no começo, mas por um período muito grande aí, de uns 14 anos, fiquei fora da esgrima, por questões de vida, né, de profissional, de mudar de estado, fui para lugar que não tinha, com outros objetivos, outros propósitos. E aí, quando eu voltei em 2015, né, para a esgrima, eu voltei com essa cabeça de... Primeiro, era assim, o primeiro momento foi condicionamento físico. Eu falei, não, é um esporte que eu gosto, que eu sei que eu vou conseguir me dedicar, vou me comprometer. Então, assim, uma meta inicial era, né, ajudar a reforçar o meu condicionamento físico. Eu estava pesando 105 quilos na época. Eu estava extremamente, assim, né, com obesidade e tudo mais. E, assim, pra você ter uma ideia, eu perdi 20 quilos, né? Então... Qual altura hoje? 1,68. Então... Tá sobrepeso. Não, sobrepeso você está sendo gentil. Eu estava obeso. Está sendo bastante gentil comigo. E aí... Mas aí eu tinha essa preocupação, né, do cuidado físico. E aí é o que eu falei, eu sou uma pessoa que não vive sem competir. Aí eu já falei, eu tenho que começar a competir. Eu comecei a querer, aí eu falei, agora eu preciso perder peso mais rápido, porque eu vou competir. E aí eu já voltei na categoria pré-veterano, né? Então, com a idade que eu voltei, então assim, eu nunca tive muita oportunidade em alto nível de jogar as categorias livres, né? Então, nunca foi para mim, assim, dentro da minha expectativa, ganhar medalha na categoria livre, porque eu sabia que era um horizonte muito distante da minha realidade. Então, quando eu jogo livre, tem dias... atualmente eu jogo, eventualmente, uma competição nacional livre, mas com outros objetivos. O objetivo de, vou variar meu jogo, vou jogar com a molecada nova para eu pegar mais ritmo. Então, é muito mais focado em aprender mais para depois eu aplicar quando eu jogo na minha própria categoria. E aí, jogando no pré-veteranos, que é onde eu estou hoje, eu tive a oportunidade de compor a seleção brasileira em 2019, no Campeonato Pan-Americano, que foi em Cochabamba, na Bolívia.
E dei sorte que o Betancourt, né, o meu técnico, ele pôde acompanhar junto, ele estava lá na competição também, e você ter o teu técnico junto faz muita diferença, né? Isso para qualquer atleta. Assim, a seleção brasileira tem um ótimo técnico, né? Assim, sempre, não é porque está gravando que eu estou elogiando, não. Ele realmente é um técnico extremamente capacitado. Da seleção brasileira mesmo. Ele é no florete, né, que é a arma que eu jogo, o técnico atual, por exemplo, ele é do Grêmio Náutico União, ele é lá do Rio Grande do Sul. Né? Então ele é o que é mais convocado para a seleção brasileira, que é o Teixeira, né? E um técnico extremamente capacitado. Então, assim, eu já recebi orientação dele em pista, o Gui já recebeu orientação dele em pista, né, no combate, e você vê que assim, ele consegue te ler como atleta e te dar a indicação ali do que você vai fazer. Mas você ter o teu próprio técnico é outra história. Né? Então, assim, o teu próprio técnico é o cara que te conhece intimamente ali, às vezes mais do que teu pai e que a tua mãe. Né? Muitas vezes a relação é tão íntima e profunda que ele sabe mais até do que, né, do teu companheiro de vida, da tua esposa, teu marido, sei lá, sabe até mais, né, aonde pode te apertar, onde não pode. E aí eu nessa competição com o Betancourt, com o meu técnico, eu sempre falo assim, essa medalha foi 1/3 minha e 2/3 dele, né, porque não fosse ele ali me dando as orientações, principalmente, né, no jogo de quartas de final, que é o jogo que decidia se eu ganhava a medalha ou não, porque assim, perder a quarta de final, você ficou entre quinto e oitavo. Ganhou a quarta de final, você está entre os 4 primeiros e já tem medalha garantida. Esgrima é bronze direto para quem perde a semifinal. Uhum. Né? Então, eu sabia que ia ter medalha. E aí o jogo de quartas de final foi um jogo extremamente emocionante, porque na categoria veteranos, né, na pré-veterano que é a minha, o combate é jogado a 11 toques. Né? O pessoal acha que a gente já não aguenta mais jogar 15, então o combate dos veteranos vai a 11, né, na eliminatória. E o adversário estava ganhando de mim de 10-6. Eu falei, não, agora... E aí foi o momento que o Betancourt conseguiu falar comigo no intervalo e falou, olha, faz tal e tal ação. Se você fizer isso, eu te garanto, você vira esse combate. Mas se você sair desse jogo, vai ser difícil, porque outras coisas ele já percebeu que você está fazendo. E aí eu consegui ter ali, sabe, o foco, a disciplina de fazer exatamente o que ele falou e conseguir virar 11-10 o combate. Então ali foi para mim um momento de êxtase, né, pessoal, porque é uma medalha pan-americana, né, então é uma medalha de extrema importância aí. E aí, assim, minha meta futura é Mundial Veteranos, né, a partir dos 50 anos existe o Mundial Veteranos, então assim, tudo que eu estou fazendo hoje, vamos dizer assim, é a minha poupança, né, a minha aplicação, é o meu investimento para eu pegar lá quando eu fizer 50 anos e poder jogar o Mundial Veteranos. É lá que eu quero jogar e tentar ter o meu melhor desempenho possível. Aí. Legal. E lembrando também para quem está nos assistindo, que às vezes ouve a pessoa falando, pô, mas de veterano você vai querer competir? Dentro da arte marcial, isso está dentro do contexto histórico, se você for analisar, a pessoa se torna mais experiente com o tempo, e essa experiência acaba fazendo, eu sei que não é assim que vocês se chamam lá, mas vamos colocar assim só para poder ficar fácil o entendimento, você se torna um lutador mais difícil de ser enfrentado, né? Então você vai pegar muita pedreira lá também. É bom o pessoal entender isso daí, que a gente foi do cadete ali, do pré-cadete ao veteranos, né? Demos esse pulo, para entender que essa passagem de tempo aí traz sabedoria e experiência, que faz com que o atleta se torne cada vez melhor. Então, vai vir pedreira nesse Mundial também, é muito legal. E tenho certeza que você vai dar conta. Vai chegar lá também, sendo pedreira para quem estiver lá. O jogo dos veteranos, né, em média, claro que com a idade o físico muda, né? Então, assim, ele não é comparado, né, à categoria livre, comparado à molecada do juvenil, né, do sub-20, por exemplo, não é um jogo tanto de velocidade, de força, né? Ele é um jogo muito mais de paciência, de estratégia, de leitura do adversário. Muito inteligente, então é aquela coisa né? Exatamente, aquela coisa de que com a idade você aprende, né, tem o momento certo, né, vamos brincar assim, o pulo do gato, a hora de fazer a ação ali,
Então é um jogo muito mais focado no mental, no emocional, né, em você construir uma boa estratégia de jogo ali. Então, o preparo ele vai muito para isso também. Claro que ter um bom condicionamento físico ajuda, né, isso não tem a menor dúvida, né, em qualquer situação, mas nas categorias, né, vamos chamar assim de superiores, né, nos mais velhos, esse lado estratégico eu observo muito, né, que ele se sobressai bastante. E por que, vou fazer uma pergunta agora direcionada ao seu estilo de luta, por que o florete? Por que não espada, Pois é, sabe? o florete, quando eu fiz a minha escolha lá no começo, né, quando eu fui apresentado à esgrima, lá em 1996, no dia que eu cheguei para a primeira aula, tinha 3 técnicos, né, um técnico de espada, um de florete e de sabre. E aí os 3 me explicaram, né, ó, essa arma é assim, explicaram aquelas regras gerais, né, que eu comentei aqui hoje, e falaram, você quer começar por qual? E aí eu tinha assistido na TV, nos Jogos de Atlanta, um único flash que eu vi de esgrima foi coincidentemente do florete. Então, assim, a única informação que eu tinha era sobre florete. Eu falei, então eu quero começar por esse. Né? Foi muito de ocasião. E aí eu falei, eu quero tentar o florete primeiro. E aí, se eu não gostar, eu tento as outras armas. E aí comecei com o florete, já com o Guilherme Betancourt, com esse técnico que é meu técnico até hoje. E não larguei mais. Eu gostei tanto do jogo, do estilo, né, e de tudo, que aí depois eu até tentei a espada, fui experimentar, né, mas assim, já meio que decidido, e o sabre levou muito tempo para eu ter contato assim prático, né, com uma atividade de sabre. Né, então acabou que, por gosto, né, eu acabei ficando mais no florete. Uma coisa que eu observo muito hoje, por exemplo, lá no projeto de Indaiatuba, a gente tem florete e espada no florete, né, no projeto. Tem essas 2 armas. E é curioso porque, assim, o Alfredo, ele trabalha as aulas de forma que tem semana que é florete, tem semana que é espada, né? Então, assim, não fica focando em uma só. Mas você vai percebendo nas crianças que elas vão tendo suas preferências. Então, tem alguns que vão preferindo a espada, outros já vão preferindo o florete, e eu acho que isso tem muito a ver também com essa formação do jeito estratégico de jogo. A espada é um jogo muito mais mental, muito mais travado, de você trabalhar a ideia do adversário e fica ali, demora para tocar. E o florete é um jogo um pouco mais dinâmico. Então você vai vendo que, às vezes, o perfil da pessoa acaba direcionando ela mais, né, principalmente nessa fase inicial de criança, né, acaba direcionando ela mais para um lado ou para outro. Né. Tem técnicos dos grandes clubes que conseguem fazer a leitura da criança e já recomenda, você é melhor ir para o florete, ir para o sabre, ir para a espada. Ali no nosso projeto, como a gente ainda não tem um grande foco competitivo, a gente deixa livre, né, para que a criança se decida. Não, eu estou gostando mais desse ou daquele, e como o objetivo nosso é segurar essa criança na esgrima, que ela queira continuar, a gente acha que funciona melhor assim, ao invés de ficar forjando uma situação que talvez se torne desagradável para ela do ponto de vista pessoal. Né? Deixa ela se encontrar, né? Exatamente. Ela saber onde ela prefere seguir. Isso é legal. Eu sou totalmente a favor dessa linha de pensamento aí. Deixa ela perceber aonde ela se encontra. E aí, quando ela se encontra e fala isso que eu gosto, ela vai se aperfeiçoando. Exatamente. Aí é com ela. Exatamente. E esse curso de instrutores que você comentou que teve aqui, foi até o curso que o professor Alfredo fez. Fica até um abraço aí para ele, grande Alfredo, amigo nosso. E gosto muito dele, a gente fez um trabalho legal aí no comecinho do ano nas férias, foi bem bacana, tivemos juntos, batemos bastante papo sobre esgrima, inclusive. Como que funciona esse curso de instrutores? Porque pelo que eu entendi, me corrija aí se eu estiver errado, você não necessariamente precisa ter sido um atleta para poder ser um instrutor de esgrima, um professor de esgrima. Na verdade, nenhum esporte a gente precisa ter sido um atleta, né? Vamos melhorar essa colocação aqui. Mas você não precisa ter tido uma vivência tão grande dentro, porque existe um curso preparatório para isso. É a federação, a confederação que disponibiliza, que treina, é um curso acessível, não é? Como que funciona? Se eu quisesse fazer um curso desse hoje, existe essa possibilidade? Sim, vamos lá. Existem 2 tipos de curso para formação profissional para quem quer trabalhar com esgrima. Né? Então, assim, o curso mais tradicional que existe é o chamado curso de mestre d'armas.
Então, o mestre de armas, ele é o profissional preparado, teoricamente falando, né, para trabalhar com as 3 armas. Esse curso, ele é ministrado exclusivamente pelo Exército aqui no Brasil. Então, é um curso de formação de mestre de armas do Exército e que abre uma vaga anual para civil. Então, assim, um aluno só por ano, né, civil pode ir lá no Rio de Janeiro, tem que ir lá no Rio de Janeiro, 1 ano de curso, né, e aí ele pode fazer o curso de mestre de armas. Diante dessa dificuldade, e é um curso, e assim, esse nome mestre de armas é a terminologia internacional, né? Então, assim, é um formato internacional de formação, né, vamos dizer assim, do instrutor geral de esgrima. Então, assim, em qualquer lugar do mundo existe, né, essa figura do mestre de armas. Agora, considerando essa dificuldade, né, olha, aqui no Brasil é só o Exército que dá o curso, só um civil por ano. Então, assim, a Confederação Brasileira de Esgrima enxergou isso como um fator limitante, né, para você disseminar o esporte. Como é que eu vou disseminar um esporte formando só militares? Geralmente os militares eles são formados para trabalhar dentro, né, da organização. Então, eles recebem, fazem o curso de mestre de armas para trabalhar em alguma unidade do próprio Exército ou das Forças Armadas, de uma forma geral. E isso acaba se perdendo, né, no que diz respeito à oportunidade de disseminar a esgrima. Então, a Confederação Brasileira de Esgrima teve a ideia estratégica de criar o Instituto Brasileiro de Esgrima, e dentro do Instituto Brasileiro de Esgrima, ela criou os cursos de técnico de esgrima. Então, o curso de técnico de esgrima, ele hoje é dividido em 3 níveis. Tá? Tem o curso de técnico nível 1. Então, esse técnico nível 1 é o curso, por exemplo, que o Alfredo fez e que eu fiz também. Quem pode fazer o curso de técnico nível 1? Educador físico, né? Aluno do último ano de educação física, ou, neste momento, que a gente está numa situação transitória, atleta com pelo menos 5 anos de esgrima. Então, como está numa fase transitória, está permitindo que atletas, que é o meu caso, né, que não é educador físico, eu não sou educador físico, que possam ainda fazer, nessa fase transitória, o técnico nível 1. A tendência é que no futuro próximo, talvez isso não possa mais, porque à medida que você vai desenvolvendo o esporte, você já fala, não, vamos concentrar nos educadores físicos mesmo, né? E aqui vai poder depois... bem provável, né? Porque quem vai poder depois entrar com CREF, com tudo tal, né, para lecionar efetivamente. Então, assim, o curso de nível 1, que é o de entrada, a gente tem noções gerais das 3 armas, né? Você acaba tendo noções também no meu caso, eu sou do florete, mas eu também tive noções de espada, noções de sabre. Então, assim, ele é muito voltado justamente para o trabalho que a gente desenvolve no projeto aqui de Indaiatuba, de formação inicial, de disseminação, né, de captação de interessados na esgrima. Aí depois você tem os cursos nível 2 e 3 de cada arma. Então tem o nível 2 e 3 de espada, 2, 3 de florete, 2 e 3 de sabre. Se você fizer essa totalidade de cursos, esses 7 cursos, né, os 2 específicos de cada arma, mais o curso de base, ele é equivalente em termos de conteúdo ao curso de mestre de armas. Então a Confederação criou essa lógica para ir permitindo quem se interessar a ir se formando gradativamente, né, nos cursos que ela vai oferecendo, e num prazo aí de alguns anos conseguir ter um curso de mestre de armas, né, completo, se assim ela desejar, sem ter feito o curso do Exército, sem ter feito lá diretamente lá no formato tradicional. Então foi uma estratégia muito boa de disseminação. Aí como exemplo, né, como eu falei, a gente fez o curso nível 1, eu, Alfredo, mês que vem, coincidentemente, já está programado o curso nível 2 de espada aqui no estado de São Paulo. Então vão ser 5 finais de semana, um em cada mês, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Final de semana inteiro, sábado e domingo, para o curso de espada nível 2. Então a gente vamos lá fazer o espada nível 2 agora, que aí você vai aprofundar um pouco mais nas técnicas, né, de espada, para poder trabalhar melhor com os seus alunos, né? E depois talvez o 3, o 2 de outras armas, e aí depende do que a confederação vai ofertando em cada lugar, né? Então ela oferta muito curso em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, que são grandes centros de esgrima aqui no Brasil atualmente. E é um curso de um final de semana?
Não, o nível 2, por exemplo, que a gente vai fazer são 5 finais de semana, né? Então é um por mês. Mas são 5 finais de semana, né? 5 meses, para completar a carga horária do curso. Aí tem uma prova final e tudo mais. E o nível 1? O primeiro que vocês fizeram? O nível 1 que a gente fez já faz um bom tempo. Eu sou péssimo de memória, mas acho que foram, se eu não me engano, foram 7 finais de semana. Tá? Algo assim. 6 ou 7 finais de semana, não me fugiu agora exatamente quantos finais de semana, mas é mais ou menos por aí também. E estando dentro desses critérios aí, sendo um atleta com 5 anos de experiência, acredito que deve ter um registro na federação também, né, para poder comprovar essa experiência. Sim, profissional de educação física, tudo mais, qualquer um pode se inscrever. Por exemplo, se eu quiser hoje eu me inscrever num curso desse nível 1, eu posso. Pode, sem problema nenhum. Né, você pegar o curso de nível 1 que eu e o Alfredo participamos, eu vou assim, pedindo até licença ao meu amigo, né, o Alfredo, eu vou até usar o caso dele como exemplo. O Alfredo, ele tradicionalmente, ele é educador físico, né? E quem o conhece aqui de Indaiatuba sabe, tradicionalmente ele foi um professor de tênis, ele é um professor de tênis, né? Então a formação esportiva dele vem do tênis de campo, né? E como eu já o conhecia do tênis, eu abri esse curso e eu batendo papo com ele falou, poxa, me interessa. Eu falei, legal, vamos lá, vamos fazer o curso então. Então assim, ele nunca teve um contato prévio com a esgrima. A gente teve 2 professores lá de Sorocaba, que também fizeram o curso, que eles eram do universo do boxe, né? 2 educadores físicos, que são de projetos de boxe lá de Indaiatuba, de Sorocaba, e que quiseram fazer o curso de técnico de esgrima. Um deles está atuando até hoje, inclusive, o outro acabou parando, mas um deles ainda continua atuando, né, em escolas lá em Sorocaba. Então, assim, inicialmente, eu nunca tive contato com esse universo. Não tem problema nenhum. O curso nível 1, ele justamente permite, né, esse contato. Então, vamos dizer assim, se você já é do universo de esgrima, o curso nível 1, às vezes, pode até parecer que vai chover no molhado para você. Você fala assim, eu lembro de pessoas no curso que falam assim, estou aqui mais pelo certificado, pelo papel, né, porque o que a gente está vendo aqui, eu já lido no meu dia a dia, tá? E faz sentido, porque eram pessoas que, às vezes, já eram professores de esgrima, né, nos diversos clubes, cenários, mas não tinha ainda um documento, né? Porque pela essa dificuldade do curso de mestre de armas no Brasil. Então, de fato, para eles, era assim, um curso, né, que é do dia a dia deles. Claro que aprende alguma coisa, não tem a menor dúvida, mas eles até ajudavam muito com a troca, né, com os instrutores e tudo mais. E tinha uma parcela de pessoas que não era do universo de esgrima, que o primeiro contato foi no curso de técnico. Então, você falou do teu caso, sim, né, tendo uma oferta de curso nível 1, você pode fazer perfeitamente, assim como qualquer educador físico ou aluno do último ano de educação física também pode. Muito legal isso daí. E já fica a dica aí, então, se futuros profissionais de educação física, ou até mesmo os atuais, já graduados, principalmente os que trabalham em escola, já vou falar o porquê disso, talvez seja um curso que vale muito a pena. Você pode estar iniciando um projeto, implementando aí, sendo pioneiro dentro da sua instituição, para poder estar ajudando a disseminar o esporte também, empreendendo através do esporte, né? Estou dizendo isso porque, recentemente, eu estava batendo um papo com um professor, o sensei Fábio Pio, aqui da cidade, não sei se já ouviu falar dele, mas é um cara bem conhecido aqui, ele é faixa preta em 3 artes marciais, e batendo um papo, ele falou uma coisa muito interessante. A gente estava falando a respeito de esporte, arte marcial tradicional e arte marcial esportiva, as vertentes, né, que brigam muitas vezes, não se conversam tão bem o tradicional com o esporte, nem sempre, pelo menos. E ele comentou o exemplo do judô, que talvez a esgrima consiga abraçar isso muito bem pelo caminho que ela vem seguindo. Que o judô, ele entrou muito forte na parte esportiva, mas existe o praticante mais tradicional e tudo mais, aquele cara que treina kata, que segue a filosofia, o lifestyle ali do judoca, raiz, vamos colocar assim, não desmerecendo os outros, mas só para diferenciar da vertente esportiva. Ele falou, é muito legal, e ver o judoca que realmente é o budoca ali, é o cara da filosofia. Ele falou, mas o judô, ele é o que é hoje, porque acredito que dentre as lutas é a maior hoje em dia, entre as artes marciais, é o mais praticado, pelo menos, creio eu, talvez esteja errado, mas acredito que popularmente, pelo menos, é o mais conhecido. Ele conseguiu ir muito bem dentro da parte educacional.
e principalmente dentro das escolas. Hoje, toda instituição de ensino privada quer colocar aula de judô, porque hoje se mostrou como uma ferramenta muito eficiente na parte educacional. E por conta disso, ele agregou muitos praticantes, muita gente já praticou. É difícil alguém hoje que é da área e não praticou pelo menos um mês ali de judô, não teve um contato com o judô. A grande maioria das pessoas que é da luta hoje tiveram. E a esgrima vem tomando um caminho muito parecido. Se ela conseguir entrar, conseguir formar mais professores, porque precisa de uma mão de obra qualificada para isso, né? Precisa de pessoas capacitadas que consigam ensinar da forma correta também, porque tem a questão de valores, a tradição precisa ser mantida, os valores do esporte dentro da esgrima. Se ela conseguir disseminar dessa forma que você vem colocou aí que ela vem acontecendo aqui na cidade, em outras também, daqui a alguns anos a esgrima vai ser um dos esportes, sim, mais conhecidos dentre os jovens aí, os adolescentes, os estudantes, vamos colocar assim, porque é um caminho muito nobre a ser seguido. Essa vertente aí educacional, quando ela consegue achar o caminho, opa, é aqui que eu preciso investir, e ao que tudo indica, a federação conseguiu identificar isso daí, a chance do esporte crescer é muito grande. Muito grande. Não, eu vou te dar exemplos, né, de que confirma justamente essa impressão que você tem. E que na esgrima começou a acontecer assim, principalmente de 2015, 2016 para cá, né? Então, até antes não tinha muito isso nas escolas, né? Mas mais ou menos 2015, 2016, 2017, isso começou a ficar muito forte. Tem, assim, o Diego Dourado, já citei ele outras 2 vezes aqui no nosso papo hoje, ele faz muito isso no interior de São Paulo, né? Ali na região, ali na grande região de Bauru. O Ricardo Salles, da Life Quality, de São Paulo capital, é outro cara também fantástico nessa questão da disseminação. O Instituto Touché, que eu comentei com vocês, né, também muito forte na cidade de São Paulo, vem fazendo um trabalho incrível de disseminação, e sempre com essa ideia de mostrar a esgrima para mais crianças. Aí o que é muito legal de você ver, eu vou pegar um exemplo recente aí do que aconteceu com o Instituto Touché. O Instituto Touché está presente hoje, eu nem sei dizer em quantas escolas, mas arrisco dizer assim, que mais de talvez de 1 ou 2 dezenas em São Paulo, né, em São Paulo capital, com essa que a gente está chamando de esgrima escolar. Então é tudo com material de plástico, então assim, é um material já de esgrima mesmo, mas desenvolvido para essa prática escolar mais segura, mais tranquila, né? Então, assim, é para mostrar o esporte, para fazer a criança e o pré-adolescente ali se mexerem e tal, e se encantar com a esgrima. Agora, por meio desse trabalho, a gente tem um caso aqui no Brasil, tem vários, né? Mas um que está muito vivo na minha memória, que é uma atleta infantil, que é a Gíulia Santos, por exemplo, que foi captada por meio desse projeto. Então, assim, por meio desse contato com as escolas, e aí ela sentiu que gostava, a família incentivou, começou a treinar no competitivo, já está ganhando medalha de ouro nacional, então assim, já está num nível competitivo também. Se você pegar ali em Sorocaba, né, eu falei para vocês dos técnicos que vieram do boxe, né, o Luiz Arantes é um deles, o Luiz Arantes é um técnico formado lá, ele é atleta do boxe, né, e se formou no curso de técnico de esgrima. Aí um colégio particular de Sorocaba chamou ele para dar aula. Essa semana eu estava conversando com ele, ele falou, eu estou atendendo aproximadamente 30 crianças lá dentro da escola. Então assim, poxa, Sorocaba, que ninguém nunca falou de esgrima, né? Assim, num esporte, vamos dizer, 0 na cidade, né? Agora já não é 0, já é meio, né? Porque já tem alguma coisa acontecendo, mas já tem 30 crianças interessadas lá dentro de uma escola. Então assim, aonde a gente apresenta, a gente consegue captar, a gente consegue, né, ter mais crianças praticando. E aí você usou o exemplo do judô, porque para mim é um dos melhores exemplos, assim como a natação, né? São esportes que investiram o quê? Em alargar a base, em falar assim, olha, tenho que ter, assim, milhares de praticantes, né? Para desses milhares de praticantes começar a ter centenas de atletas, e desses centenas de atletas eu vou ter alguns lá que vão chegar no grande nível, né? Vai chegar no Olímpico, vai chegar lá no Mundial e tudo mais. Então, esse aspecto que eu acho que é extremamente importante e desafiador para a disseminação desses esportes, né? E eu estou vendo a esgrima crescer para diversos lados, né? Estou até vendo o Marcos Lourenção, grande amigo meu lá do Mato Grosso do Sul, comentando ali no chat, né? Que lá no interior do Mato Grosso do Sul, por exemplo, não tem a esgrima ainda, né? E em diversos lugares do Brasil a gente vê isso.
mas a confederação, sempre que ela encontra um parceiro, ela investe nesse parceiro. Isso eu observo na Confederação Brasileira de Esgrima. Então a gente tem visto iniciativas, às vezes, brotando, né? No Nordeste tem algumas aparecendo, no Pará tem iniciativas aparecendo, né? E assim, pessoas que estão interessadas vão lá, conseguem fazer um trabalho de parceria com a Confederação Brasileira e conseguem plantar uma sementinha. E aí, à medida que você planta uma sementinha, você tem que até tomar cuidado, às vezes, viu? Você tem cuidado com o que você planta, porque vai nascer, né? Então, é bom você ir e fazer acontecer. E eu tenho visto acontecer em muitos lugares. Aí. Muito legal ver que a federação está aberta também a esses projetos, a essas iniciativas, a ouvir as pessoas. E Sim. federação é uma coisa muito politizada. Você tem um cuidado muito grande em lidar com federações. Eu falo por experiência própria aqui, embora seja outro esporte, mas a lógica é praticamente a mesma em todos. É muito perigoso você lidar com federação, porque é uma coisa muito grande. Você precisa fazer o trabalho acontecer também para você queimar quem é da área e tudo mais. E ver que ela está aberta a ouvir as pessoas, a investir, a fazer o esporte prosperar, isso é incrível. Eros, eu prometi que eu não ia tomar muito tempo hoje do pessoal, mas eu gosto muito falando sobre a arte marcial, seja ela qual for. E o nosso papo está muito legal, cara. E depois eu queria um dia, já vou até adiantar aqui o convite para a gente bater um papo com o Gui junto, para ele contar um pouquinho da experiência como atleta. Claro, vamos marcar sim. O foco do projeto não é só atletas, mas eu quero trazer atletas para as pessoas que assistirem aqui poderem também entender um pouquinho como que é a rotina de uma pessoa. No caso dele, muito legal que, além de atleta, estudante, está na correria aí, não sei quais são os planos em relação à formação universitária, mas já está batendo na trave ali, com certeza essa preocupação já está chegando. Seria muito legal a gente fazer mais um episódio também sobre a esgrima. E, só tenho a agradecer esse papo aqui com você hoje. Obrigado mesmo de você ter aceitado esse convite. Eu sei que eu convidei bem em cima da hora também. Estava numa correria, numa loucura aqui a agenda, mas você conseguiu encaixar. E eu fiquei muito contente, cara. Eu aprendi muito aqui sobre esgrima hoje, muito. E o maior ganho que eu tenho com esse projeto é o conhecimento que eu estou adquirindo conversando com as pessoas que eu estou conversando. Estou muito feliz mesmo. Faça suas considerações aí para o pessoal, por favor, e fala para a gente onde a gente consegue te encontrar e encontrar a esgrima também. Vamos fazer aí uma força-tarefa para divulgar o projeto, porque eu acho que vale muito a pena e as pessoas têm muito a ganhar com isso. E já adianto, falo isso, se alguém estiver pensando algo do tipo, para o pessoal saber também que, embora eu seja de outro esporte, estou sempre divulgando o meu, para mim, quanto mais praticantes na arte marcial, seja ela qual for, eu considero que eu também estou ganhando com isso, porque a sociedade está ganhando com isso. Então, fico muito feliz se eu puder fazer alguma coisa para ajudar a divulgar a esgrima também. Sim, sim. Já está fazendo, né? Só de ter aberto esse espaço para a gente aqui hoje, Rafael, você já está dando essa contribuição, né? Como eu falei no começo, repito aqui as minhas palavras, né? O espaço não foi para mim, o espaço foi para a esgrima, né? Então, é um esporte que eu abracei para a minha vida, é um esporte que contribuiu muito para a formação do que eu sou hoje, né, enquanto ser humano, né, formação humana mesmo. Então, eu não acho justo eu não dividir isso com as pessoas. Eu acho que guardar isso para mim seria egoísmo, né, eu não compartilhar com as pessoas a oportunidade de ter contato com um esporte que tem um potencial para construir o teu caráter e para mudar a tua vida. Então, eu faço questão de falar desse esporte sempre que me abrem algum espaço para isso, né? E mesmo quando não abrem, né, quem entra lá no meu Instagram vê que toda hora estou postando coisas de esgrima lá, né? Então a ideia é justamente isso mesmo, inclusive encher o mundo de coisa boa, né? Então sempre que a gente puder colocar bom conteúdo para fora, eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Para quem quer praticar esgrima, eu recomendo dar uma olhadinha no site da Confederação Brasileira de Esgrima. Lá no site da Confederação tem endereços, né, de diversos lugares no Brasil, onde você pode praticar esgrima, né? Então, se a gente for pegar aqui na nossa região, além do projeto aqui em Dayatuba, você tem já uma sala de esgrima, né, como se fosse uma academia em Campinas. Como eu falei, você tem um colégio particular em Sorocaba. Então, assim, tem iniciativas já aparecendo na nossa região.
né? E tudo indica aí que elas vão crescer muito em breve, vão ter outras oportunidades também. Mas lá no site da confederação, né, considerando que esse nosso papo fica gravado, alguém ouvir depois, pode estar de outro lugar do Brasil e tem diversos lugares do Brasil onde você vai ter a oportunidade de ter contato com esse esporte, né? E a gente lutando aí para disseminar cada vez mais. E quem quiser manter contato comigo, tirar dúvida, bater papo, né? Enfim, ver mais coisas da esgrima, além de, como eu falei, né, do site da Confederação e do próprio perfil da Confederação no Instagram e no Facebook, né, da Confederação Brasileira de Esgrima, tem também o meu perfil lá no Instagram, né, o Eros, com H, eros.lobo, né, e também o do nosso projeto aqui de Indaiatuba é o Esgrima Indaiatuba. Então, fica aí a indicação, né, para quem quiser mais informações, eu sempre estou à disposição para conversar aí sobre o assunto, e saiba que o teu convite já está aceito para a gente voltar aqui em outro momento, né? Você talvez tenha cometido o erro de falar para mim, eu vou te convidar. Eu vou lembrar disso, hein? Pode deixar que eu vou lembrar. Pode ter certeza que eu já tenho minha agenda aqui montada com um cronograma dos próximos episódios, eu já vou incluir o seu aqui, assim que surgir a brecha, a gente casar a agenda, já vamos fazer sim, eu não me importo de repetir esporte, mas não tenho ego nenhum com isso, entendeu? Até brinco com o pessoal, que outro dia cobraram de mim, falou, pô, você não vai falar sobre karatê lá no podcast, não? Falei, cara, eu tô aprendendo tanto, tá tão legal ajudar a divulgar ultras também, aprendendo um pouco sobre as outras artes, os outros esportes, que às vezes a gente até esquece, né? Vou trazer mais também para quem tá cobrando, tá? Pode ficar tranquilo, o karatê tá chegando aí firme, vai vir uma temporada de karatê bem legal aí. Mas a gente vai fazer esse episódio acontecer sim, vai ser bem legal, cara, tenho certeza que vai agregar, e talvez incentive as crianças aí do projeto, quem sabe seguir esse caminho e seguir a mesma trajetória que o Gui tá abrindo aí, tá fazendo, vai ser bem legal, tenho certeza disso. Exatamente, eu acho que é legal assim, porque não é só, assim, é meu filho, né, então falar do filho da gente é complicado, né, porque a gente sempre... Claro, né? Tem paixão envolvida, mas a gente está falando de uma criança que começou como praticante, né? Fazendo muito assim, sem saber por que fazia, e foi se envolvendo, e hoje é atleta de alto rendimento, né? Da seleção brasileira, da categoria dele, né? Já na lista aí para o sul-americano, já jogou pan-americano esse ano, então assim, bolsa atleta, então ele tem história para contar, né? É legal assim para outras crianças e adolescentes e pais, né, familiares também, enxergarem o esporte sobre outra perspectiva, né? Na visão de quem está dentro, né? Não é na minha visão de pai, é na visão dele como praticante, né? Então eu acho que é legal assim, ó, e a dica aí do Marcão aí que falou, ó, tem o jiu-jitsu aí também, né? Que ele é do jiu-jitsu aí, acho que ele já está até pedindo aí para você pôr alguma coisa do jiu-jitsu aí também no canal, né? Legal, eu acho que qualquer arte marcial, gente. Oi? Já temos, se correr lá no nosso canal no YouTube, os outros 9 episódios já estão lá, e nós tivemos alguns representantes do jiu-jitsu aí de bastante expressão, cara. Tivemos aqui da cidade, como eu falei, os 10 primeiros episódios eu fiz questão de ser aqui da cidade. Eu queria que fossem todos daqui, porque aqui em Indaiatuba tem muita gente com muita coisa boa para passar, e às vezes o pessoal não conhece. E aí a gente vai fazendo network, vai conhecendo e quer trazer aqui para a turma, né? Mas tem o Guilherme Leite, que treina aqui na CTI, e quero frisar mais uma vez, a CTI é um apoiador oficial aqui do nosso projeto, eles chegaram firme quando eu fui conversar com eles logo no começo, estão ajudando a gente aí, estão dando a maior força. Tem com o Mestre Borracha, que também é daqui da CTI, e tivemos recentemente com o Renato Satilho, que é o professor de jiu-jitsu aqui da prefeitura, ele tem uma academia em Salto também, a gente falou mais sobre defesa pessoal. E não contente, tivemos um papo ainda com o treinador Leandro Palomares, que ele treina uma equipe de jiu-jitsu, mas na parte de preparação física, a gente vai ter um papo mais voltado à musculação ali. Então tem bastante conteúdo aí para o pessoal que é do jiu-jitsu. Já fala aí, o Marcos já pode correr lá no canal, que vai ter bastante conteúdo legal, tenho certeza que ele vai gostar. Eros, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite, por ter passado esse tempo aqui com a gente, contribuindo com o esporte, como você falou, achei muito legal, muito humilde da sua parte, não foi um espaço para você, mas foi para a esgrima, né?
Foi muito legal isso daí. Peço para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir, que procure lá a página do Eros. A página do Esgrima Indaiatuba tem muita coisa legal, tem um conteúdo muito bacana, eles estão sempre postando. Você teve um perfil invadido, né, recentemente, então fiquem atentos ao link que ele passou aí, eros.lobo, e não o Lobo Eros, né, como era o anterior. Fiquem Exato. atentos aí para seguir a página correta, é só olhar a data das publicações lá, não tem erro não. Eros, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam durante essa live, muito obrigado pelas suas participações, suas contribuições aí. Nos vemos em breve nos próximos episódios. Fiquem atentos aí que estaremos divulgando. E essa semana que vem, eu já coloco alguns cortes aqui da nossa entrevista também, para a gente mandar o pessoal e divulgar a esgrima aí para todo mundo. Maravilha. Obrigadão mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço, sucesso, que a tua luz continue brilhando, que eu tenho acompanhado aí a tua trajetória no esporte e que você possa continuar trazendo aí cada vez mais também, né? Também por este caminho, também por este meio, essa oportunidade aí das pessoas terem contato com coisas boas. Então, te agradeço, né? E que tudo corra bem aí nos seus projetos também. Obrigado, Eros. Boa noite, gente. Até Valeu. o próximo episódio, então. Um abraço. Valeu. Até mais.